Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopé della Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras contribuições dos meus inscritos e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. O react de hoje é referente a uma figura que eu poderia dizer folclórica da internet, o Sr. Paulo Cogos. Eu digo que ele é folclórico justamente porque ele tenta conciliar certas ideias ou certas proposições que são, na realidade, inconciliáveis, incompatíveis e até contraditórios. O Paulo Cogos é um sujeito que alega ser católico, mas ao mesmo tempo nega a existência do Papa e tenta conciliar a moralidade libertária com a moralidade católica, que também são dois aspectos também inconciliáveis e incompatíveis. Em outras palavras, o Sr. Paulo Cogos é uma espécie esquisita de católico libertário. E bem esquisita, e podemos dizer até mesmo bizarra. Eu tive contato com essa bizarrice pela primeira vez quando eu debati com ele a respeito de libertarianismo e poderíamos dizer por uma razão prática, ou então até por uma questão de nomenclatura, conservadorismo. E nesse debate, por incrível que pareça, o mediador foi o senhor então, que agora, o senhor então deputado Kim Kataguiri. Pois é, outros tempos. E o Paulo Cogos é um tipo de sujeito que, como todo libertário e boa parte dos liberais, não tem uma visão necessariamente real das coisas, mas uma visão estritamente ideológica. Eu não sei se é porque o Paulo Cogos é um sujeito paulistano que vive trancado numa mansão muito rica em São Paulo e não tem contato, sei lá, com um Capão Redondo da vida, uma Diadema, ou seja, da realidade nua e crua das pessoas, ou então talvez porque ele seja sequelado mesmo. Eu não sei, só sei que nesse debate vimos coisas assim que o cara inventa da própria cabeça, do tipo dizer que Aristóteles era fascista, ou então que Santo Agostinho disse que todos os governos são uma confraria de ladrões. E quando nós pegamos os documentos de Agostinho, acho que isso aí foi da Cidade de Deus, ele nunca falou isso. Ele falou apenas que o governo injusto é uma confraria de ladrões ou de latrocidas, enfim, agora eu não me lembro o trecho. Mas seja o que for, ele inventa coisas da cabeça. Ele tem um mundo paralelo que não é o mundo real. E isso se reflete na sua própria visão, que paradoxalmente é muito materialista. Ele quer ser católico, não sei o que, eu sou católico, eu sou casto, eu sou espiritual, mas ao mesmo tempo toda a lógica que ele deduz da realidade humana é uma lógica estritamente materialista, baseada numa visão economicista radical. Às vezes eu vejo de certos libertários um economicismo que consegue ser pior do que os marxistas. E em muitos aspectos, quando eu conversei com muitos libertários que são fãs dos Ludwig von Mises, da praxeologia, enfim, eles são materialistas estritos. E o Cogos não é diferente. A diferença é que ele quer dar ao materialismo uma roupagem católica. Como, aliás, grande parte das heresias ou grande parte das ideologias que são anticatólicas, em geral, eles querem se aproveitar da capa, do verniz, para se oficializarem dentro dos seus erros doutrinários, políticos, ideológicos para os católicos. Eu poderia deduzir isso dentro da história da igreja. Você tem o socialismo católico, você tem o liberalismo católico e assim sucessivamente. E a igreja condenou essas ideias como errôneas, porque não se embasam no universo metafísico e espiritual, mas no universo materialista. Daí o Cogos, num debate em que eu participei, e cujo mediador era o Kim Kataguiri, afirmar, por exemplo, que tudo praticamente tem que ser regulado pelas leis do mercado. É uma visão burguesa, bem materialista mesmo, e bem rastaquera. É a negação completa dos princípios da transcendência. É um relativismo que chega a ser grosseiro, mas o cara ainda se passa por católico. E aqui, neste vídeo que eu vou fazer o react, o título é React do vídeo do Lopé grunhindo contra comércio de órgãos. E essa história do comércio de órgãos me lembrou
Um outro debate que eu tive, isso já faz muito tempo, com o atual bolsonarista Rodrigo Constantino. Rodrigo Constantino é um péssimo debatedor, diga-se de passagem. Podemos até dizer que uma vantagem do Cogos é que ele é uma espécie de malandro bem falante. Ele é uma pessoa que sabe se comunicar. Só que o Paulo Cogos é um mestre dos sofismas. Ele gosta de frases de efeito para dar um impacto às suas ideias. Que quando você percebe o conteúdo não quer dizer absolutamente nada. Pelo menos ele é mestre da malandragem de enrolar as pessoas. Já o Rodrigo Constantino não, ele é um bobinho mesmo, é um filho de banqueiro mesmo, bem filhinho de papai, bem afetadinho. E quando ele está no debate, ele parece aquele dono da bola. Sabe o que é o dono da bola? É aquele sujeito que joga a bola com o pessoal, né, da rua e leva uma goleada de 7-1 que nem Brasil e Alemanha. E quando ele perde, ele começa a cheirar, perdi o jogo, vou ganhar por WO. Aí ele pega a bola e vai embora. Esse é o Rodrigo Constantino. E o Rodrigo Constantino é o dono da bola, que quando leva de goleada, ele toma a bola e vai embora. Ele é muito fraco como debatedor. E ele, numa certa fase da vida dele, isso o que? Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, defendia essa ideia estúpida de comércio de órgãos humanos. E eu mostrei para ele quais são os problemas dessa implicação de comercializar ou coisificar o corpo humano. E ele ficou evidentemente sem resposta e começou a soltar alguns grunhidos, dizendo que era doido, etc. Imagina, o cara se acha realmente de bom senso, pressupondo que as pessoas podem vender parte do seu corpo. Mas tudo bem. Então vamos gravar aqui os seguintes comentários do nosso doidinho de rodoviária, muito bem situado em São Paulo, né, na elite paulistana, enfim. Bom, que grande merda, né? Mas vamos lá. Meu nome é Paulo Cogos, bem-vindos ao canal Ocidente em Fúria e hoje nós vamos fazer um react. Hoje nós vamos reagir ao vídeo do Lo Porco de la Vida Puerca. Olha, Paulo Cogos, você já se olhou no espelho, cara? Você parece, sabe o quê? Uma vez eu já fui numa fazenda, nessas fazendinhas, sabe? Isso foi no interior de São Paulo, inclusive. Aquelas fazendinhas agradáveis que a gente fica em cima do boizinho, fica dando comida pra vaca, sabe? Tem o bezerrinho, tem o pintinho. Ah, meu pintinho amarelinho, sabe? Daquele pintinho. E eu confesso, eu vi um porco. Sabe aquele porco rosado, sabe? É o que você parece, ô Cogos. Você falar que eu sou porco... Não, cara, não me confunda com o seu espelho, cara. Porque esteticamente falando, você muito mais parece um porco, porque você é roliço. Eu sou gordinho também, só que eu sou alto. Você é um tampinha. Você é um tampinha. Eu tenho 1,75 m de altura, tá? 1,75 m de altura. Você deve ser, sei lá, se você chegar a 1,60 m já deve ser muita coisa. Você deve ser um leitãozinho. Um leitãozinho. Branquelão mesmo. Você deve ser mais branquelo que eu, porque eu tenho uma textura meio algarvia, né? Uma textura meio sul da Europa, assim, queimadinho. Não tem muita coisa rosada em mim. Mas você não, você é o porquinho, leitãozinho, sabe? Leitãozinho da fazenda. Aí o cara vem falar que eu sou loporco, não sei o que, da vida porca. Cara, eu não queria ter essa vida em São Paulo que você tem, essa vida de luxo não. Sabe por quê? Porque é muito alienante essa sua vida, né? Ficar trancado nessa mansão aí, alheio à realidade paulistana que é muito dura, isso pra mim seria bastante adoecedor, pra dizer o mínimo. Mas vamos lá. O Olavo de Carvalho chamava ele de outra coisa, mas como esse é um canal bem family friendly, com crianças assistindo, um canal que não vai falar palavrões aqui, não posso dizer do que o professor Olavo de Carvalho chamava esse porco de la Vila Puerca. Olha, as palavras do Olavo e merda pra mim são a mesma coisa. E posso dizer mais. O Olavo de Carvalho, e é muito chato falar de alguém que morreu, né, que é falecido. Mas quando nós observamos a conduta dele perante a pandemia, perante o governo Bolsonaro e etc., eu acho que ele não é motivo de referência moral para julgar alguém. Mas é aquela história. O Paulo Cogos tem uma trajetória errante, por assim dizer. Isso é porque eu estou sendo educado. Ele começou a puxar saco dos bolsonaristas, ele teve um pouco de vaidade, gostou muito da popularidade, cresceu o número de inscritos, deve ter ganhado um dinheirinho no Google AdSense, entrou para política, etc. Quer dizer,
nós podemos deduzir que ele realmente se degradou moralmente, se metendo com essas bestas aí. E claro, ele precisa beijar a mão do Olavo, puxar o saco do Olavo. Claro que esse vídeo também foi gravado há mais ou menos um ano, mas isso não muda, né? Porque eu acredito que ele não mudou nada do que ele pensou. Então, convenhamos, a opinião do Olavo em nada para mim, eu não vejo como referência para o julgamento moral de ninguém, até porque o Olavo tinha fama de, na verdade, tentar destruir reputações. Que péssima referência que você pegou para me julgar, não é mesmo, Cogos? Mas eu sei que ele fez um vídeo discordando do meu vídeo resposta ao canal Ciência e Filosofia. Ora, o Dr. Rômulo falou contra o mercado de órgãos. Eu sou a favor de liberar o mercado de órgãos e tivemos ali uma discussão intelectual. Não tenho por que xingar o Dr. Rômulo, gosto muito do canal dele. Ora, o Dr. Rômulo falou contra o mercado de órgãos. Eu sou a favor de liberar o mercado de órgãos e tivemos ali uma discussão intelectual, porque não tenho por que xingar o Dr. Rômulo, gosto muito do canal dele, embora não concorde com tudo. Mas o Loporco de la Vida Bem Porca resolveu fazer um vídeo com um monte de xingamentos e difamações. Então vamos reagir ao vídeo do Loporco de la Vila Puerca. Vamos lá. Aqui é a cara de suíno dele. Tá com velocidade 1,5, tá? Mas alguém me passou um link do Paulo Cogos. Olha, uma coisa eu tenho que elogiar. O Loporco de la Vida Puerca foi uma das poucas pessoas que acertou o meu nome. É Paulo Cogos, não é Paulo Cogos. Ponto pro Loporco. Antes de mais nada, só um pouco de insanidade. Mostra uma coisa mais interessante do Paulo Cogos. Apesar de que eu não me contive, vou tecer alguns comentários sobre algumas questões que ele colocou, em particular sobre o tráfico de órgãos, ou a venda de órgãos, etc. Isso me lembrou uma vez um debate que eu tive com aquele besta, aquele idiota do Rodrigo Constantino, numa época que ele defendia a venda de órgãos, né? E apelava a essa visão liberal, que é a visão Paulo Cogos. Visão liberal, libertária, enfim. Mas é aquela história, o cara liberal, libertária, conservadora, direitista, quer dizer, o Loporco não sabe de onde vem as ideias. Mais uma vez, essa coisa que eu vivo combatendo a minha vida inteira, achar que liberal e libertário são a mesma coisa. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só uma coisa, Paulo Cogos, não somente tem a ver, como na verdade, o libertarianismo é a degradação do liberalismo. O problema, Paulo Cogos, é que você é um cara tão fora da realidade, sei lá o que você tem na sua cabeça, que você não percebe que existe um processo também de evolução ou desenvolvimento das ideias. O libertarianismo é sim uma revisão de alguns pontos do liberalismo. Se existem algumas diferenças, é porque o processo do libertarianismo consegue ser mais radical do que o próprio liberalismo. É só isso. Agora, se você não consegue concatenar historicamente nem o que você pensa, aí nós podemos deduzir realmente que você vive numa bolha. Mas vamos lá. Mais uma vez eu repito, o liberal ele não se submete a uma verdade absoluta, ele imanentiza o escapam. O libertário, pelo contrário, o que o libertário vai dizer é que nós temos uma lei natural inviolável e o governo não pode se colocar acima dessa lei. Mentira, pare de falar besteira, Paulo Cogos. O conceito de lei natural que o Murray Rothbard e muitos outros colocam é um conceito racionalista e iluminista da lei natural. A lei natural nesse pessoal aí é o seguinte, é um conjunto de preceitos vagos que não são nem aprendidos, eles são simplesmente criados pela razão e que, portanto, podem ser aplicáveis à realidade dentro de um individualismo radical. Só que o problema é que a lei natural ela não se aplica nem mesmo a esse individualismo que eles defendem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando nós observamos que quando o Murray Rothbard defende o conceito de lei natural, você percebe que ele defende a lei natural, por exemplo, de um pai abandonar uma criança. Ele defende uma lei natural que faz com que, por exemplo, se legalize o aborto. Olha só que coisa contraditória. A lei natural, ela não é somente um conjunto meramente de preceitos racionais que você quer que a realidade se adeque. Não. O princípio da lei natural implica também certos postulados morais e éticos que obrigam certas pessoas a certos tipos de compromissos. O princípio da lei natural está atrelado também a um princípio de justiça. Coisa que você não conhece, Paulo Cogos. Sabe por quê? Porque você é um embusteiro relativista, em todos os sentidos. É só alguém ver o vídeo do Kim Kataguiri com você. Você estava dizendo que uma família desajustada poderia coexistir perfeitamente com uma família ajustada. Como se o desajuste familiar de um pai com um filho ou com uma filha fosse algo tolerável. Tal é o grau de moralidade das suas ideias. Você é um homem bizarro. Em muitos aspectos eu digo que você é uma pessoa perversa.
As suas ideias são perversas, elas são maledicentes. E mais além, um homem como Ludwig von Mises, que pode se dizer que podia ser um liberal, podia ser um libertário, e que inclusive fez escola com Murray Rothbard, depois Hans Hermann Hoppe e muitos outros, ele não acreditava muito bem na lei natural, não. Muito pelo contrário, ele era um relativista do ponto de vista moral. Um homem completamente relativista do ponto de vista moral. Então você querer dizer agora que o libertário é um homem que acredita na lei natural, alto lá. Nós temos que saber como o libertário entende a lei natural. A lei natural, tal como o libertário entende, não é a mesma coisa que a Igreja Católica entende. Não é a mesma coisa que a tradição do justnaturalismo católico entende. É uma concepção racionalista e imanentista da lei natural. Tanto é verdade que Murray Rothbard é um homem ateu. Então pare de mentir, Carl Cogos. Quando você é deparado com a realidade, você mente. Você falseia a realidade. Você falseia até nomes de autores. Você falseia citações. Para o quê? Para se adequar ao seu mundinho fechado. Resta saber se você mente por maledicência ou porque você é doido. Só isso, vamos lá. Ou seja, nós somos o oposto do liberal. Obrigado, Manifesto 38. Bem-vindo aí como escudeiro. Não, você não é o oposto do liberal porque você defende o individualismo radical que o liberal defende como premissa. Basicamente isso. Vamos lá. Ele mandou aqui vida longa. O brasileiro é isso, o brasileiro é sempre gente doida e simpática, pessoas esquizóides que querem adequar sempre a ideologia particular que não condiz com o catolicismo ou que até contraria os princípios católicos. E um deles é o Costa. Ele faz uma salada doida de anarcapitalismo, de libertarianismo, que são premissas liberais levadas à mesma potência do radicalismo. Basicamente. Não são premissas liberais, o seu suíno. Isso é derivado do pensamento escolástico que era católico e que tratava de temas de liberdade individual e escola austríaca de economia que você nunca estudou na sua vida, essa sua estante aí é só de enfeite. Ô Paulo Cogos, você nunca estudou a escolástica de Salamanca, tá? O que você faz é uma leitura libertária que é igualmente porca, tanto quanto a sua, que não tem nada a ver com a escola de Salamanca. Na verdade, você faz uma leitura libertária da escola de Salamanca sobre premissas que nem o pensamento de Salamanca teve. Inclusive, eu poderia citar um livro de um autor espanhol que desmente essa mentirinha boba que os libertários fazem, afirmando que a escolástica de Salamanca seria uma espécie de prenunciadora do libertarianismo. Eles fazem o seguinte, eles pegam alguns pontos que eles acham palatáveis dentro das premissas da escolástica, em particular em economia, como fala da questão do preço e etc, essas coisas todas, e baseado nisso, eles tentam se aplicar como se, de repente, Juan de Mariana, Miguel de Covarrubias e muitos outros fossem meramente libertários. Não existe esse conceito de liberdade individual na escolástica de Salamanca como você defende. Isso é pataquá da sua, cara. Você é um mentiroso. Você mente de uma forma desconexa. Você chega ao ponto de dizer que São Tomás é libertário. Vá falar isso para um tomista para você ver se você não será motivo de riso. Você parte do pressuposto de que esse individualismo liberal ou libertário, como você chama, tá? Porque esse individualismo libertário, tá? É produto da Revolução Liberal. Não existia conceito de individualismo, como você propõe, na escolástica de Salamanca. Nenhuma escolástica defende o individualismo tal como você propõe. Quem defende o individualismo é o Estado liberal. É a ideologia liberal. E o libertarianismo é um subproduto da ideologia liberal. Isso é um fato. Isso é um fato histórico. Agora, você querer alardear a escolástica de Salamanca para dar um verniz católico, mostra que você é picareta. Mostra que você está agindo de má fé com seus seguidores. Basicamente isso. Vamos lá. E aí você tem que estar com os doidos. Se é São Católico, você não acredita ninguém na cabeça dessa pessoa, ou pega a cabeça de estampa. Pega o Olavo de Carvalho, se é católico e na sua vida toda mata rica num centro muçulmano resolver, é aquele Paulo Leitão falecido. Você não tem, na sua cara suína, não tem espaço para um pingo de vergonha nessa tua cara suína, Alô Porco? Como é que você acusa o professor Olavo de Carvalho de ser um falso católico? Eu acuso porque o histórico do Olavo de Carvalho nunca foi católico. É simples assim. Aliás, o histórico do Olavo de Carvalho está ligado a seitas ocultistas esotéricas de matriz muçulmana. Isso qualquer pessoa sabe disso. Só você que não sabe, o porquinho de fazendinha do interior de São Paulo.
Paulo Cogos, eu sei que você precisa bajular o Olavo, a memória post-mortem do Olavo. Ou você precisa bajular, sei lá, o Bolsonaro. Você precisa bajular qualquer pessoa, porque mesmo entre os libertários você já perdeu o crédito. Você é o libertário que quer uma ditadura do Bolsonaro, que defendeu essa ideia do golpe. Em tudo você é contraditório. Resta saber, eu coloco aqui a seguinte explanação, resta saber se o Cogos é contraditório porque ele é mentiroso ou porque ele é realmente uma pessoa sequelada. O Paulo Cogos é um sujeito que se diz contra o Estado, mas numa primeira provocação de esquerdista é capaz de chamar a polícia, como ele mesmo apareceu lá. Olha a polícia! Manda, prende esse cara, prende esse cara! É esse tipo de gente que você é. Sabe o que você é, o Paulo Cogos? Você é o retrato da burguesia degenerada. A burguesia degenerada gera aquilo que nós podemos chamar de um lumpen, de um lixo intelectual, de um lixo existencial. Sabe o que é? Por exemplo, você pega aquele comunistinha de boutique chamado Ian Neves. Um sujeito que fica deprimido porque tá gravando muitos vídeos, cara. Eu não tô suportando gravar muitos vídeos, vou entrar em depressão, cara. É esse tipo de gente que, sabe, teve tudo na mão e acha que o mundo é a extensão do seu quartinho confortável. Então, quem é você para fazer qualquer tipo de pré-julgamento? Eu conheço a história do Olavo muito mais do que você. Eu vivi no meio Olavete. Eu sei como as coisas funcionam. E o Olavo de Carvalho faz a mesma coisa que você faz. Instrumentaliza o catolicismo em torno de uma ideologia que pode ser neoconservadora, que pode ser esotérica, porque muitas pessoas que se tornaram católicas no mundo Olavo gostavam de René Guénon, gostavam de toda essa coisa do chamado tradicionalismo esotérico do século XX, que fala de unidade transcendente das religiões, puro gnosticismo. Qualquer pessoa que viveu no mundo Olavete e que saiu dele sabe disso. Você não sabe. Então cale sua boca, porque você é um sujeito, é uma toupeira desinformada, porque eu posso falar, Olavo de Carvalho não era católico no sentido doutrinário da palavra. Todo esse pessoal que era da direita e que gostava de empregar verniz católico, na verdade tinha ideologia liberal, ideologia conservadora, no caso conservadora é de matriz americanista. Ah, vamos defender o liberalismo, capitalismo liberal, americanismo, não sei o que, tal. Isso não é católico. Não é católico. Acabou. Não é católico. E eu não duvido que você, como um palhaço que é, vai dizer, por exemplo, que Leão XIII é um socialista. Não duvido, mas vamos lá. Quem você pensa que é para fazer esse tipo de acusação? Ah, porque o professor Olavo de Carvalho frequentou um centro muçulmano na juventude. Bom, nós sabemos que o Olavo de Carvalho já foi filiado ao Partido Comunista, já frequentou ali, né, centro muçulmano, já defendeu heresia gnóstica, perennialista, e é para isso que existe uma coisa que nós católicos chamamos de conversão, de metanoia. É para isso que o Espírito Santo vem e ilumina a pessoa. Agora, se você, Loporco, não acredita na capacidade infinita do Espírito Santo de converter os outros, então você que não é católico. Não, porquinho da fazenda do interior de São Paulo. Eu não duvido do Espírito Santo. Eu duvido da conversão do Olavo. Por quê? Porque tudo que o Olavo prega não tem nada a ver com a Igreja Católica. Como, aliás, tudo que você prega não tem nada a ver com a Igreja. Você é um palhaço que mescla um bocado de tendências completamente disparatadas e você quer fazer essa conciliação possível. Sabe por quê? Porque, Cogos, você é um egocêntrico doidinho, sabe, que quer ser o centrinho e que o mundo gira em torno do seu centro de maluquice. Mas a coisa não funciona assim. Tanto não funciona assim que catolicismo não se coaduna com o liberalismo e não se coaduna com o filho do liberalismo, que é o libertarianismo. Não se coaduna com a escolástica de Salamanca, coisa que você não leu, porque, por exemplo, todos os postulados de Salamanca são baseados em critérios morais objetivos, com critérios morais razoáveis que nem os libertários acreditam. Porque, primeiro, se nós pegarmos os libertários mais queridinhos, como Murray Rothbard ou Hoppe, na verdade eles são apenas racionalistas. Nem isso seria aplicado à escolástica de Salamanca. Porque o racionalismo que imanentiza o direito natural como uma mera perspectiva intelectiva da razão e não como algo que está ligada à lei eterna de Deus, esse tipo de racionalismo iluminista nega a transcendência do direito natural. Essa que é a grande questão.
Existem direitos naturais e existem direitos naturais. Quando um liberal reivindica o direito natural, isso vocês têm que ter cuidado, é que o direito natural reivindicado pelo liberal é um direito racionalista, baseado num critério de que direito natural não emana de Deus, não ordena a realidade nem a alma humana. É justamente o contrário. É o homem que, através de um conjunto de raciocínios lógicos, constrói o direito natural. Esse que é o grande problema e essa é a grande armadilha do direito natural dentro do iluminismo, dentro do liberalismo e dentro do libertarianismo. Vamos lá. Lembrando que Paulo era um pagão que perseguia cristãos, era um assassino de cristãos e se converteu. Isso não quer dizer absolutamente nada, porque há pessoas que se convertem e há pessoas que fingem que se convertem. Olavo de Carvalho poderia se declarar nominalmente católico, mas é aquela história: dos frutos conhecereis a árvore. Onde está o catolicismo do Olavo? Quando o projeto político, o projeto ideológico dele era anticatólico. Ou pelo menos não era católico. Eu nunca vi o Olavo de Carvalho defender a doutrina social católica. Eu nunca vi o Olavo defendendo a moralidade católica. Ou quando ele defendia relance. Por quê? Porque ele já tinha um arcabouço ideológico que era ligado. Poderia ser o neoconservadorismo, poderia ser, sei lá, o liberalismo, poderia ser o gnosticismo, poderia ser qualquer coisa, porque o Olavo também tinha esse problema de misturar saladas de ideias incompatíveis, mas queria criar uma linha de conexão entre elas. Só que existem ideias e formas de ver o mundo que são incompatíveis. E uma delas é você conciliar catolicismo com libertarianismo e catolicismo com liberalismo. Não tem como. Non serviam. Não tercio da tour. Não há terceira via. Vamos lá. Agora, se você não acredita na conversão de alguém, aí o problema é você, ô porco. O professor Olavo de Carvalho, ele passou a vida inteira dele procurando a verdade. Você também não deve achar que Santo Agostinho é santo, porque Santo Agostinho começou numa série de seitas heréticas, defendeu o maniqueísmo, que era uma seita herética, até finalmente se converter. Ah, meu Deus do céu. Agora Olavo de Carvalho é equiparado a Santo Agostinho, equiparado a Paulo, etc. Só que existe um problema, idiota. Nem todo aquele que declarar Senhor, Senhor, entrará para o reino dos céus. Isso quem fala é Jesus Cristo, viu, ô sequelado? Nem todas as pessoas que declaram uma conversão são convertidas de fato. Você nominaliza, você transforma a conversão em algo meramente nominal. Nós temos que ver também as obras da fé, meu filho. Quais são as obras que o Olavo deixou no âmbito da fé católica? Muita gente diz, eu me converti por causa do Olavo. Tá, mas isso fez de você um melhor católico? Ou fez de você simplesmente um cara que xinga o Papa, que diz que a sé tá vacante, como você, que é um palhaço, que entrou nessa modinha porque você precisa de ideias idiosincráticas, ideias esquisitas para aparecer? Não cabe você, como leigo, julgar o Papa como herético. Você é um herético, Paulo Cogos. Todas as suas ideias são heréticas. O seu libertarianismo é herético. É totalmente contrário àquilo que a igreja prega. E você faz isso de uma forma muito disfarçada. A sua lógica é materialista em toda a sua essência. E você ainda quer julgar o Papa? Um mimadinho como você? Vamos lá. E isso, quem explica muito bem é São João Clímaco, que você nunca deve ter lido também. Ele disse: se a soberba conseguiu transformar anjos em demônios, certamente a humildade é capaz de transformar demônios em anjos. Olha, eu vou dizer uma coisa. Olavo de Carvalho com certeza não era nem um pouco humilde. E que dirá você, Paulo Cogos? Você fica fazendo citações desconexas de leituras que eu acredito que você nem lê direito, porque você cita como Aristóteles fascista, cita uma declaração de Agostinho que nunca foi escrita por Agostinho, etc. Você fica inventando coisas. Agora você quer atribuir humildade a um egocêntrico como o Olavo? Um egocêntrico que supera você em tudo? O Olavo era uma pessoa extremamente arrogante. Ele era tão arrogante, mas tão arrogante, que ele dava palpite em assuntos que ele não entendia. E quando as pessoas diziam, você não entende nada, Olavo, ele humilhava aquelas pessoas, ele jogava a seita dele contra aquelas pessoas. E destruía a reputação dessas pessoas, perseguia essas pessoas. Isso é o que você chama de cristão? É o que você chama de católico? É, católico dentro do nível Paulo Cogos, né, de selo de qualidade. Mas vamos lá. Então foi a humildade do professor Olavo de Carvalho, na sua busca pela verdade, que fez com que ele saísse de heresias e ideologias falsas, como o Islã e comunismo,
para uma fé católica que converteu gente. Olavo de Carvalho humilde seria assim a maior piada da internet, mas tudo bem. Que muito provavelmente vai salvar várias almas. Salvar várias almas? Para o quê? Para o libertarianismo, para o americanismo, para a maçonaria? O cara que ficava liberando cheque em branco para todo mundo, como Olavo, e como você faz isso? Não, isso não é catolicismo. Não é catolicismo. Você não está salvando a alma de ninguém, Paulo Cosmo. Simplesmente você só está mostrando o caráter distorcido do seu ego. Mas vamos lá. Dentro de você, Loporco. Eu espero que o Espírito Santo te converta. Olha, Paulo Cogos, esperando de você, mais fácil o espírito de porco te converter, para te converter ao inferno. Mas vamos lá. Se o Espírito Santo conseguir converter esse suíno aqui, certamente ele consegue, mas eu quero ver se esse suíno tem humildade de fazer isso. Um sujeito egocêntrico com o Paulo Cogos falando de humildade junto com o Olavo. Pô, realmente, esse céu realmente está muito complicado. Ele é muito soberbo, mas vamos lá. Soberba, tá bom. Tá bom. Que, embora fosse um homem com talento apologético, mas era pro-nazista, defendia o Hitler, defendia o nazismo, tinha um histórico de antissemitismo doido. Qualquer coisa você criticar os judeus sobre algum ponto particular, até mesmo você pode criticar a religião judaica sendo cristã, outra coisa é você defender Hitler, é defender genocídio, é ficar endossando um regime iníquo como o regime nacional-socialista. Não tem como você defender isso. Alguém pode me dizer aonde demônios o Olavo de Carvalho defendeu antissemitismo e nazismo? Vejam como o Paulo Cogos é uma pessoa desonesta. Ele está dizendo aqui, ele está me imputando o fato de eu ter acusado o Olavo de Carvalho de ser nazista. Eu nunca fiz isso. Eu estou falando do Paulo Leitão, do falecido Paulo Leitão. Quem conhece o Paulo Leitão, ele era de fato um apologeta católico. Mas ele era defensor do nazismo. Defensor, confesso, do nazismo e defensor também, confesso, de vários sistemas totalitários. Então, eu estava explanando um exemplo. Ser apologético não é a mesma coisa de você ser ortodoxo. Porque, por exemplo, o Paulo Leitão, ou seja, um outro Leitão, que não é somente o Paulo Cogos, dizia abertamente que Hitler era uma figura admirável porque perseguia judeus, porque matava judeus. Isso é incompatível com a fé católica. O problema de muitos católicos, às vezes, é que eles são meio católicos. Eles querem adequar uma ideia da modernidade, uma ideia idiosincrática, até bizarra, com o catolicismo. Ou seja, eles pegam uma parte comprometendo a essência da fé católica. Qualquer pessoa minimamente cristã não vai defender campo de concentração para judeus. Isso seria uma coisa maledicente, isso seria uma coisa cruel e desumana. Uma coisa é você fazer oposição a certos conceitos do judaísmo e inclusive exortar os judeus à conversão cristã. Outra coisa é você, por exemplo, defender o genocídio. E era aqui, de fato, na sua expressão mais concreta, o Paulo Leitão fazia. Aí eu fico pensando, porque o Paulo Leitão prega contra os protestantes, prega contra não sei o quê. Mas, poxa, vê o que esse cara prega também em contrapartida. Algo que não é católico, ou seja, tem um verniz católico, mas não é católico. Da mesma forma que o Olavo também faz a mesma coisa, só que, claro, ele não é nazista. Eu nunca disse que Olavo de Carvalho é nazista. A gente percebe aqui que o Paulo Cogos adulterou meu vídeo. Ou então ele adulterou a interpretação do meu vídeo, querendo me imputar a pecha de caluniador. Olha, Paulo Cogos, eu sei que você se queimou muito com essa história da política, porque você mostrou ser apenas um bajulador vulgar. Mas não precisa baixar esse nível não, tá bom? Fica feio pra você. Pelo contrário, o professor Olavo de Carvalho sempre denunciou o viés pró-terroristas do Hamas e do Al-Fatah na esquerda brasileira. O Olavo de Carvalho muitas vezes até pecava no seu excesso de defesa do Estado de Israel, que às vezes extrapola. Aonde que o professor Olavo de Carvalho defendeu o nazismo? E quem foi que disse que ele defendeu o nazismo? É você que está dizendo isso. Eu não vou discutir sobre a questão do Hamas, do Hezbollah, do Estado de Israel, porque isso aqui é uma coisa que fugiria do assunto. Mas em nenhum momento eu acusei o Olavo de ser nazista. Quem está imputando isso é você, Paulo Cogos. Mas você é um cara tão doido que você não consegue interpretar nem o que está sendo falado. Mas tudo bem, vamos lá.
Diferente de você, Loporco, que embora se diga um opositor do nacionalsocialismo, adota as mesmas premissas dos neonazistas aí, as mesmas premissas do Terceiro Reich, no que tange a sua defesa de uma ditadura sanitária. Foram os nazistas que coletivizaram a saúde e resolveram adotar uma ditadura sanitária no Terceiro Reich, obrigando todas as pessoas a maximizar aquilo que os nazistas tinham como ciência. Veja uma coisa completamente absurda. O senhor Paulo Cogos foi um desses histéricos que criticaram as medidas sanitárias, né, as medidas, né, restritivas por conta da pandemia. E, claro, aí ele veio com esse papo de dizer que medidas restritivas para salvar milhões de vidas é coisa de nazista. Ele é muito capcioso nessas falsas analogias, porque uma coisa é a Alemanha nazista com uma ideologia falsa, uma ideologia cientificista falsa de eugenia racial, né, de extermínio dos mais fracos, de esterilização em massa. Outra coisa é uma calamidade pública que foi visível para milhões de pessoas no mundo todo e que um dos poucos mecanismos que nós tínhamos para salvar as vidas eram essas medidas restritivas que hoje não existem mais. Mas o que esses palhaços, esses mentirosos diziam? Eles diziam que haveria uma ditadura sanitária mundial permanente. Cadê a ditadura sanitária mundial permanente? Ela acabou. E ela acabou por uma razão muito simples, porque a pandemia foi controlada. E foi controlada por causa das vacinas. Eu não vou tocar no mérito da desinformação que houve, tanto desses lunáticos do tipo Paulo Cogos, que por oportunismo entraram nessa onda, ou por ideologia, porque essa ideologia libertária não serve pra porcaria nenhuma, só serve para matar pessoa, como no caso foi o que eles fizeram. E eu vou ser mais ousado em dizer que, já que ele diz que eu sou nazista por conta de uma ditadura sanitária, eu digo, nazista, Paulo Cogos, foi você que apoiou um governo que apostou na imunidade de rebanho. Isso é nazismo, expor a população à contaminação em massa e quem fosse mais fraco morresse e foda-se. É isso que vocês fizeram. Nazista, Paulo Cogos, é o governo que você apoiou. Um governo que estava praticando eugenia. E isso é fartamente documentado. Porque o próprio Bolsonaro fez essa declaração e muitos dos seus correligionários. Não, tem que deixar a imunidade de rebanho. Se morrer, morreu, problema seu. É isso que o governo Bolsonaro fez. E você apoiou esse governo. Nazista é o que você apoiou, o Paulo Cogos. Não foi a minha posição racional e clara de ver milhares de pessoas morrendo, porque eu, pelo menos, presenciei dezenas de mortes aqui no Pará. E como é que nós poderíamos frear a pandemia? Com cloroquina? Com ivermectina? Deixa de ser palhaço, cara. Você é uma vergonha. Até para o libertarianismo, porque eu conheço pelo menos libertários mais inteligentes e honestos do que você. Aí você vem me imputar pecha de nazista? Não. Você defendeu essa eugenia. Eu não. Pelo contrário. O que eu explanei foi, sim, tem que ter medidas restritivas. Por quê? Porque existe um vírus que está matando milhares de pessoas, estava lotando, sobrecarregando os hospitais. Eu cansei de ver cenas de hospitais em Belém aqui, de pessoas batendo na porta, querendo quebrar a porta para ter atendimento. Sabe por quê? Porque não tinha mais leito para tanta gente doente. Aí sabe o que acontece, Paulo Cogos? No seu mundinho fechado, de condomínio fechado, de palacete de riquinho, você foi colaborador de inúmeras fake news a respeito da pandemia. Essas fake news, senhor Paulo Cogos, mataram milhares de pessoas. Você contribuiu para isso, para essas fake news. E agora você me imputar de nazista? Tá bom. Você serviu ao Goebbels do gabinete do ódio, não eu. Esse modus operandi nazista encontra-se em pessoas como você que defendem o lockdown, não no professor Olavo de Carvalho. Cara, você defende, sabe o quê? Imunidade de rebanho. O que significa imunidade de rebanho? Expor as pessoas à contaminação em massa e quem morrer, morreu. Foi isso que você defendeu, Paulo Cogos. Você e essa camarilha bolsonarista que você apoiou e puxou o saco. Sabe por quê? Porque você queria carguinho público. Você é o anti-estado querendo cargo público. Aí ele veio com um papo furado muito engraçado, dizendo: eu vou, receber, sei lá, um salário de 20, 30 mil reais na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para ser contra o Estado. Cara, esse teu papo furado é a mesma coisa que dizer que eu vou ser ladrão para acabar com o roubo, cara. É a mesma coisa, cara. É muita picaretagem desse homem, viu? Muito obrigado pela doação, Henrique. O porco é feio igual um incel radical. Ele deve ser um incel radical.
Não, ô porquinho, você que é um mal amado aí, que não tem mulher, não tem filho, e fica trancafiado numa mansãozinha aí. Mas vamos lá. Agora, acusar o Olavo de nazismo, de antissemitismo, você só pode estar maluco. Você só pode, ou você tá maluco, ou você tá simplesmente jogando difamações gratuitas. Na verdade, eu estava falando do Paulo Leitão. Se você não assistiu direito ou você editou meu vídeo, isso mostra a deficiência do seu caráter. Mas vamos lá. Mesmo que você possa não gostar de judeus, mas mesmo assim, é muita incoerência. E quem se diz católico, se diz nazista ou nazista, realmente não é católico. Mas é essa salada doida. Realmente. Quem não gosta de judeu, quem é antissemita, quem é nazista, não pode se dizer católico. Isso eu concordo com você. Mas são os raditradezinhos que você fica aí admirando, que são antissemitas e não gostam de judeu, tá? Engraçado, né, Paulo Cogos? Você se aliou ser de vacantes, da turminha do Rafael Moreira lá, da turminha da controvérsia católica, que é antissemita até a espinha dorsal, até a medula óssea. Cara, olha, eu fico impressionado com uma picaretagem extrema como essa. Primeiro, ele diz que eu chamei o Olavo Carvalho de nazista. Eu não chamei, na verdade eu estava falando do Paulo Leitão. Eu me lembro muito bem desse vídeo, eu falei do Paulo Leitão. Comparando, dizendo, olha, muitas pessoas ficam dizendo que são católicas e pregam coisas anticatólicas. O Paulo Leitão é um deles. E agora você que está com os sede vacantes, cara. Os caras mais pirados falando que existe conspiração judaica no Vaticano. E agora você me chama de antissemita? Me chama de isso, dizendo que eu sou puxa-saco de Red Thread? Não, puxa-saco de Red Thread é você, ô Paulo Cogos. Até nisso você é mentiroso. Você mente na cara dura, cara. Você mente mesmo. Mas vamos lá. E aqui voltamos ao Cogos. E voltamos também, claro, fazendo um link com o Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino jogava aquela pataquara, em que o livre mercado se torna praticamente uma espécie de Deus, uma espécie de referência social, quase que absoluta. E eu toquei uma seguinte questão. Cara, eu também tenho várias críticas ao Rodrigo Constantino. Agora, se tem uma coisa da qual o Rodrigo Constantino não pode ser acusado, é de idolatrar o livre mercado. Aliás, a acusação que eu faço ao Constantino é o contrário. Ele é socialista, estatista demais. Ele não entendeu as virtudes do livre mercado. Ele defende que serviços como justiça, defesa, infraestrutura e proteção ambiental sejam providos de forma socialista pelo Estado. Na cabeça idiota do Paulo Cogos, ele não compreende realmente o que é política, ele não compreende o que é sociologia, nada. É um ideólogo. Todo ideólogo, em geral, é um idiota. E por que isso? Porque ele fica fechado naquele mundinho abstrato e ele acha que o mundinho abstrato se adequa à realidade. Ora, toda a estrutura política demanda o quê? Órgãos políticos, evidentemente. Órgãos que são reconhecidos pela sociedade para o julgamento de certos conflitos. Isso existe, é uma constante na história humana. Só que na cabeça do Paulo Cogos, ele acha que a justiça tem que ser comercializável como se fosse, por exemplo, os cosméticos da mãe dele. Ele não percebe que a justiça é um postulado de ordem social que não pode ser relativizada ou não pode estar sujeita às intempéries do mercado. Isso é uma coisa completamente absurda, porque o mercado já é por si só um conjunto de relações humanas que tem que estar sujeita a uma ordem estabelecida, permanente, que mantém essas relações. Mas não, ele transforma a justiça num produto, numa mercadoria. Tal é o estado de idiotia desse porquinho de uma fazendinha do interior de São Paulo. E aí mostra o materialismo rasteiro desse cara. Paulo Cogos, você como católico é uma fraude. Tem que ser dito para você. Você nunca estudou nada sobre doutrina católica. Você simplesmente é um papagaio de frases feitas, de beatices caricaturais, mas você nunca internalizou o catolicismo. E você não entende nem mesmo qual é o sentido da justiça, que é geral, que não pode ser particular, não pode ser aplicado a um particular. Tem que ser aplicado a uma autoridade que é reconhecida por toda a sociedade ou pela maioria da sociedade. E essa autoridade, evidentemente, vai aplicar as leis. E que isso vai ser acordado pela própria sociedade no seu conjunto. Mas o cara parece que vive num mundinho paralelo e ele acha que o mundo vive paralelamente como ele. Mas vamos lá. Então, é o contrário, ele é antimercado demais. E aqui ele distorce o conceito de socialismo, porque socialismo não é a existência do Estado e não é a existência da autoridade política. O socialismo se define como o quê? Como uma instituição estatal que domina todos os meios de produção. Né? Se entendermos o socialismo no sentido marxista da palavra, nós vamos entender também que o socialismo implica o quê? A estatização dos meios de produção e uma sociedade totalmente estatizada. Não é o caso nem mesmo de uma sociedade liberal e não é o caso nem mesmo de inúmeras sociedades, inúmeras civilizações que houve na história.
Ou seja, ele pega um conceito e deturpa esse conceito conforme o imaginário doido dele, doentio, onde a Estado é socialismo. Ah, para, cara, você não tem estudo de sociologia para falar uma besteira dessa, você é um idiota, tem que ser dito para você. E eu não idolatro o mercado. Eu adoro somente a Santíssima Trindade. Mas vamos lá. Não, você idolatra o mercado sim, tanto verdade que o mercado se torna princípio para justiça. Mercado se torna princípio para julgamento de famílias. É isso que você faz. Paulo Cogos, você é um cara autocontraditório e ridículo. Mas vamos ver. Dentro do direito civil, ele é um bem inalienável. Ele é disponível, salvo para algumas situações, como por exemplo a doação de órgãos. Ou seja, o teu corpo, de certa forma, ele tem um elemento de sacralidade, um elemento de improbidade, como também, claro, sendo disponível, inalienável, ele não pode ser comercializado, ele não pode ser coisificado. Só que... Ah, é? Ele não pode? Então por que ele pode ficar submetido à vontade dos políticos? É claro que o corpo humano é sagrado. É claro que ele tem um elemento de sacralidade. É claro que ele é muito mais do que uma propriedade. Ele é você. Eu sou o meu corpo e a minha alma. Ah, você mudou o argumento, não é mesmo, Paulo Cogos? Porque eu disse a mesma coisa pra você no debate que você disse que o dono do corpo é a alma. O teu nível de catolicismo é tão bosta, é tão merda, que você chegou a um ponto de me dar um argumento gnóstico. Como se o corpo fosse um invólucro e a alma fosse a verdadeira essência do eu. Quando na verdade a Igreja Católica diz justamente o contrário, que o corpo e uma alma são dois componentes do mesmo ser. Mudou de ideia agora, Paulo Cogos? Realmente, eu comecei a te ensinar a doutrina católica de verdade, ao contrário de você que é um palhaço. Isso é mais um motivo, não menos um motivo, para que ele não possa ser regulado pelo Estado. O Estado não pode. Por que o Estado não poderia regular? Vamos lá. Não é porque o Estado é o mal na sua essência. Sempre aquela coisa da negação do pecado original. Porque ele parte do postulado de que os indivíduos sempre são perfeitos, são racionais, e o Estado é sempre irracional e absurdo. Isso é uma completa loucura. Mas é aquela história, Paulo Cogos. Sabe como é que eu me lembro de você quando você fala que o Estado não pode regulamentar isso ou aquilo? É quando um palhaço como você, que está numa manifestação, e um esquerdista apenas te provocando, te ridicularizando, você chama a polícia. Esse é o tipo de gente que você é. Você é autocontraditório, cara. Você é um palhaço. Você é realmente folclórico, no amplo sentido da palavra. Inclusive, o pessoal do MBL te sacaneou feio, dizendo que você traiu o movimento. E você traiu mesmo, cara. Vamos lá. Liberar o uso que eu faço do meu corpo, ainda que seja um uso imoral. A não ser, é claro, que eu agrida o corpo de alguém. Não, filho. O uso imoral do próprio corpo também tem implicações. Veja, evidentemente que a legislação brasileira não tem nenhuma regra para autolesão. Digamos, se eu cortar meu braço por uma atitude de loucura, tá? Não existe legislação que diga que eu seja criminoso por cortar meu braço. Mas por uma questão de sensatez, se eu vejo uma pessoa tentando cortar o braço, eu não vou permitir que essa pessoa faça isso, porque eu sei que aquela pessoa não está no seu perfeito juízo. Mas segundo a sua lógica maluca, sua lógica doentia, liberdade é a liberdade até na loucura. A liberdade é a liberdade até para o mal. Só que a Igreja Católica não prega isso. A Igreja Católica diz que a liberdade pressupõe sempre o bem. Ou seja, a liberdade é a ação livre, a sua vontade e a justa e reta razão. Porque o homem que age contra a sua integridade não é uma pessoa livre. A liberdade está atrelada a um bem, está atrelada à justiça, está atrelada ao que é correto. O que é contrário a isso não é liberdade, é vício. É maledicência. E evidentemente que nem tudo o Estado regulamenta. Mas há certas situações que são tão nevrálgicas no plano dos valores que o Estado intervém para protegê-los. Porque se não for o Estado, ninguém vai protegê-los. É muito simples, antes de você falar besteira. Vamos lá. Mas é ridículo, é ridículo. O Loporco de la vida puerca não entende lógica básica. Tá aqui a Virgínia doa R$10. Esse conde defende Bergoglio, fala mal do centro Dom Bosco. Ah, vaca, o medo! E é totalmente equivocado, é maldoso mesmo, maldoso. O cara apoia uma série de medidas ditatoriais, o cara é maldoso. Olha só que coisa mais maluca. Ele citou o centro Dom Bosco, citou, sei lá, bonitinha, citou Bergoglio. Quer dizer, olha só como você se refere ao Papa. Você é um moleque ridículo, palhaço. Você não tem respeito nem pela autoridade papal. Com todos os defeitos que o Papa Francisco tem, nada é parecido a um lunático como você. Mas vamos lá. Mais um anti-bolsonarista. Claro, o anti-bolsonarista. Esse aí diz que a intervenção do Estado é socialismo. Mas quando o Bolsonaro quer um golpe de Estado, já não é socialismo. É defesa da nação, não sei o que. O cara é completamente retardado, meu. Mas vamos lá.
civil, o direito civil, segue um princípio até mesmo que fundamenta uma posição cristã, ainda que secularizada. E por quê? Qual é o problema da venda de órgãos? Qual é o problema moral disso? É que quando se vende isso contra algo, nós estamos reduzindo a dignidade do corpo a uma coisa, a um objeto que pode ser disponível, que pode ser alienado, que pode ser negociado, que pode ser também coisificado. O que o diabo do Paulo entende é o seguinte: se eu vendesse meu pulmão, se eu vendesse meu coração, se eu vendesse, sei lá, qualquer parte do meu corpo, na prática eu estou sujeitando a terceiros uma parte do meu corpo, ou seja, eu estou disponível. Não, o porco dela porca vida, dela suína lógica. Você não está protegendo o seu corpo. Você está sujeitando o seu livre-arbítrio ao Estado. Será que você não entende isso? A mamãe do 2790 falou que estão pedindo para desacelerar o vídeo do porco. Não, seu idiota. Não, eu seu idiota. A questão do livre-arbítrio aqui implica dizer o seguinte: não é que o Estado esteja decidindo por mim. É que, na verdade, o Estado está protegendo certos valores que dizem respeito ao corpo da pessoa, justamente para evitar certas arbitrariedades em torno dessa decisão. Porque a venda do corpo é proibida? Porque nós não podemos reconhecer legalmente a venda de órgãos humanos. Pela mesma explicação que eu explanei aqui, de que se uma pessoa dispõe de parte do seu corpo para outra pessoa, então nós estamos admitindo a possibilidade de uma servidão ou de uma escravidão de uma pessoa pela outra, ainda que aparentemente seja voluntário. Então o Paulo Cogos vai defender a escravidão voluntária, e se o Estado intervir dizendo não pode reconhecer a escravidão, então aquela história, o Estado está interferindo no livre-arbítrio segundo a opinião débil mental deste sujeito. Em outras palavras, segundo Paulo Cogos, se um sujeito quiser comprar um rim de outra pessoa para fazer, sei lá, um restaurante comendo carne humana, então nós temos que realmente permitir o consumo de carne humana, ou então, sei lá, o uso indigno do corpo de alguém, porque, segundo esse idiota, o Estado está interferindo no seu livre-arbítrio de comer carne humana. Ou então no livre-arbítrio de você dispor do seu corpo e ficar sujeito a uma outra pessoa. Idiota, o Estado está protegendo certos valores e certos direitos. Veja uma coisa, palhaço. Escuta aqui para mim, o palhaço, porquinho de fazenda do interior de São Paulo. Escuta uma coisa. Nem toda voluntariedade é aceita pelo Estado. E por razões óbvias. Porque nem toda voluntariedade é legítima. Nem toda voluntariedade atende aos requisitos da moralidade. Mas segundo a tua cabecinha doida, a voluntariedade, contanto que possa até degradar o ser humano, é válida. E se a tua moralidade, isso é moralidade católica? A moralidade católica jamais diria isso. A moralidade católica coloca a verdade e o bem acima de tudo. E se a verdade e o bem diz que aquilo afeta a dignidade do corpo humano, então não devemos aceitar em nome da liberdade, em nome da sua falsa liberdade. É muito simples. Não é que o Estado esteja querendo decidir o seu livre-arbítrio, é que o Estado está protegendo a dignidade do corpo humano. É uma dignidade geral, não é uma dignidade somente de um indivíduo. Porque se nós permitirmos que o corpo humano seja coisificado, nós estamos permitindo que o corpo humano seja degradado como se fosse um objeto. Se você é idiota, se você é débil mental a ponto de não perceber isso, achando que vale somente o voluntarismo, e é essa a sua ideologia, Paulo Cogos. Você usa termos como livre-arbítrio, liberdade, para defender um mero voluntarismo. Isso não é moral. A voluntariedade por si mesma não pode ser moral. Porque ela é baseada no impulso. Nós fazemos julgamentos morais a partir dos resultados pelos quais os atos são feitos. E se esse resultado implica a sujeição de uma pessoa pela outra e até mesmo a degradação de uma pessoa pela outra, então claro que isso tem que ser impedido. Frescuradas aí. Eu realmente acho que não devia existir propriedade intelectual nenhuma, mas tenho que me proteger. Infelizmente vai ter que ser acelerado. E também reduz a exposição insalubre à cara desse suíno. O Eduardo Lattes, dono do Café Picolino lá em Moinhos de Vento, Porto Alegre, doou R$20. E lembrou muito bem aqui, ó, se o Loporco fosse católico, ele saberia que de mortuis nihil nisi bonum, dos mortos só se fala bem, já que os mesmos não podem mais se defender. Não necessariamente. Vocês vão falar bem de Hitler, vão falar bem de Stalin, tá bom, Paulo Cogos. Quando você falar bem de nazista, né, ou de comunista, aí você me lembra, tá? Porque é o que vocês estão falando isso só porque vocês, claro, querem salvaguardar a reputação do Olavo, que é o seu bezerrinho de ouro. Mas tá bem, tá bom. A gente não fala mal de Hitler, não fala mal de Stalin, não fala mal de Mao Tse Tung, porque eles morreram. Oh, meu Deus, que lógica merda, hein? É muito interessante esse ponto, né? Uma covardia que estão fazendo com o professor Olavo. Nunca tiveram coragem de debater com o professor Olavo.
E agora que ele não está aqui para se defender, ficou aí falando até mesmo difamações injustas contra ele, acusando de ter apoiado o partido nazista. Coisas do tipo, típicas de um covardão, de um suíno, de uma criatura suína que revolve na própria lama e regurgita a própria podridão moral pelas suas suínas narinas. Ah, meu Deus do céu, que homenzinho histérico, não? Veja que ele me imputa algo que eu não acusei no Olavo. Ou seja, ele cria uma mentira particular, afirmando que eu estou dizendo que o Olavo é nazista, né? E ao mesmo tempo começa a jogar, bradar questões morais. E ainda encerra dizendo que nós não podemos falar mal dos mortos. Claro que podemos falar mal dos mortos. Quando eles não prestam, sim. Quando eles fazem merda, sim. Podemos falar mal dos mortos. Mas enfim, vamos lá. Entendeu? Mas vamos lá. Ô, indignação fingida. Isso é tudo pra ganhar view, cara? Porra, que merda você é, hein? Puta que pariu. Ele vem dizer uma barbaridade dessa. Não tem que ter doação de órgãos, senão eu estou transformando o corpo humano com toda a sua sacralidade numa coisa, uma reificação do sagrado. Bom, realmente você não pode tratar o seu corpo como se coisa fosse. Isso inclui inclusive a sua intimidade sexual, por isso que a prostituição é imoral. Agora nós não podemos proibir a prostituição, a não ser que você fosse falar que Santo Tomás de Aquino não é herege. É interessante como ele faz falsas analogias grosseiras, querendo equiparar a venda de uma parte do seu corpo com a prática sexual. A prática sexual não compromete a liberdade da mulher. Pode comprometer a moralidade. Pode comprometer até mesmo uma parte da honra e da dignidade. Mas o corpo humano não. Da feita que o corpo humano é degradado, é subjugado e coisificado, seu safado, não há volta. E mais além, você está simplesmente criando uma situação em que certas pessoas sendo coisificadas, tratadas como mercadoria, porque é sempre que você faz, Paulo Cox. Você é um cidadão moralmente abjeto. Abjeto. Pensem, por exemplo, numa família pobre que está passando fome, sendo objeto de mercantilização do seu corpo. Tá? Ah, não, mas ele vai ganhar um dinheirinho. Sim, vai ganhar um dinheirinho sendo sujeito a um tipo de degradação moral como essa, muitas vezes numa situação de desespero, pela qual ela não tem como mais se arrepender. A prostituição pode ser revertida, mas a venda do corpo não. E se a venda do corpo pode ser aceitável, todo o uso que pode se fazer do corpo de terceiros também pode ser aceitável. Inclusive uma certa escravidão, porque se uma pessoa pode vender parte do seu corpo, nada impede que ela possa vender a totalidade do seu corpo. E se ela vende a totalidade do seu corpo, ela está sujeita a terceiros, à vontade de terceiros. E nada impede também, porque na cabeça desse cara, ele sempre parte de um viés hipotético ideológico, e não um viés real e social. Nada impede, vamos analisar uma coisa, se nós reduzimos o corpo humano a uma coisa, a uma mercadoria ou a um bem comercializável e alienável, nada impede que alguém, por uma razão de necessidade, digamos, uma pessoa comprou, sei lá, um rim para sobreviver, certo? Nada impede que um magistrado, um juiz, baseado nessa lógica de que o corpo é uma mercadoria, uma coisa, exija a execução sobre o corpo de terceiros, que não seja uma indenização financeira. O que é que impede, já que você está coisificando o corpo? É uma conclusão lógica, seu débil mental, seu idiota. Mas é aquela história, o mundo do Paulo Cogos é maravilhoso, né? É o mundo ideal. Né? Mas quando nós aplicamos a realidade é isso. É essa monstruosidade, essa perversão em que uma pessoa é degradada como coisa, como objeto mesmo, na sua integridade física. É por isso que o direito civil coloca que o corpo é inalienável, o corpo é um bem indisponível, justamente para resguardar a integridade da pessoa, inclusive contra a sua vontade. Porque a sua vontade implica a relativização desses valores. Seu idiota. Vamos lá. Só faltava essa. Da mesma forma, eu não posso vender o meu rim em troca de uma Lamborghini, porque o meu rim é sacro. Uma Lamborghini não é sacra. Agora, salvar a vida de alguém é sacro. Então vamos supor que eu quero doar meu rim para salvar uma vida. Ok? Agora vamos supor que eu não tenha como fazer isso, a não ser que eu venda o meu rim para um bilionário que vai financiar o tratamento de câncer de alguém que eu quero salvar. Eu não estou coisificando o meu rim. Eu estou... Não, está coisificando sim, seu idiota. Tanto é verdade que a legislação civil só permite o quê? A doação de órgãos, não permite a venda de órgãos. E por que isso? Por quê? Porque a venda de órgãos implica uma
relação contratual onerosa em que uma pessoa se obriga a dar parte do seu corpo para outra pessoa. Se obriga, inclusive, a reduzir a dignidade do corpo, ao ponto de uma pessoa ter poder sobre terceiros. Mas esse idiota, ele fica com aquele papo. Não, o corpo é sacro, mas tem que ser vendido. Como também, a sexualidade é sacra, mas tem que ser vendida. Ele faz duas proposições analógicas falsas, porque uma coisa é o sexo, uma coisa é o mau uso do sexo, que pode, claro, dentro de certas questões, ser repreendido moralmente. Existem formas de repreensão no que diz respeito à prostituição, adultério, etc., que são compartilhadas socialmente e que a própria sociedade cumpre esse papel. Só que quando nós estamos falando no âmago da ontologia, do âmago da pessoa, do corpo da pessoa, da dignidade, da integridade da pessoa, isso é um conceito muito mais amplo, ou uma problemática muito mais ampla do que meramente um ato sexual ilícito. Você não pode comparar um ato sexual ilícito, do ponto de vista moral, com a degradação do ser humano de vender uma parte do seu corpo. São duas coisas totalmente diferentes. Mas esse pilantrinha adora relativizar os valores e depois vem dizer que é o católico. É sacro, mas vende como se fosse os cosméticos da mãe dele. É um palhaço. Pelo amor de Deus, vamos lá. Disponibilizando para salvar uma vida através do artifício do livre mercado. Oh, que legal! Nós estamos salvando a vida através do artifício do livre mercado. Só que ele onera, só que ele nega os malefícios em torno disso. A indústria que se pode criar por conta desse livre mercado. Porque da mesma forma que alguém pode comprar um órgão para salvar uma vida, ele pode comprar um órgão para outras coisas que não são necessariamente salvar uma vida. E mesmo que se salvasse uma vida, o problema e as implicações são o poder de uma pessoa dispor do corpo de outra. Idiota, entenda uma coisa. Não é porque os fins são benévolos que os meios necessariamente são benévolos. A gente poderia, por exemplo, sei lá, a gente poderia liquidar o Cogos e usar os órgãos dele para salvar pessoas. Ninguém vai negar que as pessoas serão salvas se alguém liquidar o Cogos e pegar os órgãos dele e dar para outra pessoa. Isso os chineses fazem. Mas não quer dizer que o bem final, digamos assim, faça dos meios serem benévolos. Os meios não são benévolos. Os meios têm implicações problemáticas, porque afetam a dignidade do corpo, como afetam os valores que protegem a dignidade do corpo. Essa que é a grande questão. O fato do fim ser benévolo não significa que os meios sejam benévolos. São malévolos, justamente porque estamos criando precedentes jurídicos que podem atentar contra a dignidade da pessoa humana. E por conta disso, a lei só aceita a doação de órgãos. Porque a doação de órgãos implica uma generosidade unilateral de uma pessoa no sentido de salvar a vida de outra pessoa, e não uma compra em que uma pessoa se obriga a dar uma parte do seu corpo para outra. Existe uma diferença. Só que o Paulo Cogos, ele é tão idólatra do livre mercado, ele é tão idólatra do libertarianismo, né? Porque o libertarianismo é, como eu falei, é a idolatria do liberalismo econômico elevado à enésima potência. Só que ele não admite isso porque ele não conhece a tradição intelectual que criou o libertarianismo. Ou pelo menos se ele conhece, ele não consegue ver. Por quê? Porque como ele rejeita o liberalismo, então ele acha que necessariamente o libertarianismo não tem origem no liberalismo. Essa é a cabeça doidinha do Cogos. Ele não funciona direito. Mas na prática não é assim. Vamos lá, vamos ver a outra besterol. Agora, se o Estado me proíbe de fazer isso, ou se o Estado me proíbe de fazer até mesmo atos imorais com o meu corpo, como a prostituição ou a venda de um rim em troca de simplesmente um bem material, dessa vez eu estou sujeitando algo meu que é muito mais humano do que um rim, que é o livre-arbítrio. Afinal, o porco também tem rim. Oh, meu Deus do céu. Tá bom, Cogos, se alguém tiver o livre-arbítrio de dar um tiro na tua cara, então o Estado não tem que proibir, porque o Estado tem que interferir no livre-arbítrio. Cara, como é que você consegue ser tão idiota? Sabe o que mais me assusta no sujeito que se diz católico como você? É que você nivela os valores por baixo para defender as coisas mais bizarras. Você, Paulo Cogos, poderia ser um sujeito que assustaria até um cara do PSOL, cara. Até um cara do PSOL ficaria apavorado com você. Porque a capacidade que você tem de relativizar certos conceitos é algo que beira a bizarrice e um tipo de amoralidade que chega a ser doentio, cara.
Você é uma pessoa muito perversa. Nós temos que concluir isso. Você faz falsas analogias. Porque uma coisa é o comportamento sexual, outra coisa é a integridade do corpo. São duas coisas distintas. O plano do corpo é um plano muito mais elevado do que puramente o comportamento sexual. O comportamento sexual pode ser corrigido, o comportamento sexual pode ser orientado. A venda do corpo não. O dano que se pode causar não somente ao corpo, mas aos valores que protegem o corpo são imensos. Ou seja, o cara não sabe a diferença entre um comportamento sexual, que pode ser, digamos assim, uma mulher que presta serviços sexuais, por exemplo. Mas se a gente observar bem, a incolumidade moral é afetada, sim. Mas não é o corpo dela. Porque ela pode abandonar aquela vida de prostituição, pode se redimir pessoalmente, quando na verdade o corpo não. E eu digo mais, os valores ligados ao corpo também. Imagina o grau de bizarrice que pode ser quando o corpo é coisificado, quando o ser humano vira uma coisa para ser vendida. Olha o nível de doença mental que esse cara tem. E aí, quando ele justifica coisas bizarras, ele tenta nivelar tudo numa falsa analogia. Ele é mestre nessa pilantragem. Vamos ser bem sinceros, ele realmente tem uma qualidade incrível de criar sofismas. Mas vamos lá. O cara deve ter um rim, né? Ele é um porco. Agora, livre-arbítrio, só o homem tem. Livre-arbítrio o homem tem. Eu posso matar uma pessoa, então o Estado não tem que intervir. Essa é a sua lógica. Lógica idiota, imbecil. Claro que o Estado intervém no livre-arbítrio quando esse livre-arbítrio é feito para o mal. Ou será que o Paulo Cogos não vai chamar a polícia se alguém entrar, por exemplo, e tentar roubar a casa dele, a mansãozinha dele? Isso aí também é interferência do livre-arbítrio, Paulo Cogos. O bandido também teve livre-arbítrio de te roubar. Agora você vai dizer, não, mas pelo princípio do libertarianismo. Foda-se o princípio do libertarianismo. Você está colocando o livre-arbítrio. Você colocou um fundamento chamado livre-arbítrio. Você não está analisando moralmente o livre-arbítrio. Ou melhor, você sempre relativiza o que te convém. E você absolutiza o que te convém. É esse joguinho retórico safado desse homem. Esse homem é um perverso. Eu fico assustado com a perversidade do Paulo Cogos. Eu tenho certeza que nem o PSOL defenderia ideias como essa. Mas vamos lá. Ser humano, né? Claro que a mulher também tem. Então, sujeitar o meu livre-arbítrio ao Estado é a coisa mais desumana, mais dessacralizadora que você pode fazer, muito mais do que vender um. Mas como você, o porco de la porca e suína vida? Veja, você colocou o livre-arbítrio como princípio absoluto. Eu quero ver quando é que você vai relativizar o princípio do livre-arbítrio, porque é o que você faz. Você coloca num plano superior, livre-arbítrio, né? Uma generalidade, um princípio intocável. Ué, aí quando chega o Paulo Cogos lá que levou um ralho ou foi satirizado por um comunista, chama a polícia! É isso que você faz, cara. Palhaço, você é um palhaço. Você é tão palhaço, cara, que você vai numa rua com um caixão do João Dória, que na época era governador do estado de São Paulo, e depois você foi obrigado a pedir desculpas porque ele deve fazer parte da sua clientela. É um palhaço. Não tem como Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, teu Deus é o Estado, a tua Bíblia é o Código Civil, você não vai entender isso, você é um idólatra do Estado. Cara, eu vou dizer uma coisa, Jesus Cristo jamais apoiaria o que você apoia. Jesus Cristo diria que você vai pro inferno mesmo, cara. Porque você é um relativista vagabundo, bem cretino. A diferença, sabe o que é? É que você manipula muito bem as palavras para querer equiparar coisas que não são equiparáveis. A dignidade do corpo humano, no que diz respeito à sua ontologia, à sua integridade como ser, não pode ser relativizada. Porque se ela pode ser relativizada, ela pode ser coisificada, ela pode ser utilizada para qualquer fim, inclusive os fins mais imorais e desumanos que você possa pensar. Como, aliás, hoje em dia, esse palhaço que fala de ditadura sanitária, esse palhaço que fala de Alemanha nazista, qual é a base ideológica, por exemplo, desse tipo de visão que ele coloca? É relativizar a dignidade do corpo. Ora, se a dignidade do corpo pode ser relativizada para qualquer coisa, pode ser relativizada para fazer uma pesquisa científica, sei lá, do transhumanismo, que é essa lógica doida aí, que querem fazer humanos superiores, manipulações genéticas e etc. Ué, se o homem pode ser coisificado dessa maneira para comprar e vender,
nada impede também que seja coisificado para fazer outras coisas. Alguém vai dizer que isso é uma falácia, né? Que isso pode presumir que sim, mas essa presunção ela tem sentido. Porque veja, o que nos impede, por exemplo, de usar pessoas com experimentos de cobaias, como aconteceu em Auschwitz, como aconteceu, sei lá, no Japão da Segunda Guerra Mundial, é justamente porque nós acreditamos na sacralidade do ser humano, como acreditamos também na dignidade do seu corpo. São princípios, meus amigos. Esses princípios se aplicam a várias coisas. Não se aplicam somente a uma venda e compra do corpo. Se aplicam também ao uso do corpo humano. Alguém pode, por exemplo, pegar o corpo da sua mãe e jogar, sei lá, na lata do lixo? Não pode, isso é crime, isso é vilipêndio ao cadáver. Para você ver, a legislação brasileira protege o morto. O morto tem que ter um enterro digno. E esse babaca está dizendo o seguinte, o corpo pode ser uma coisa também, pode ser uma coisa de uso, de comercializar, de transferir para terceiros. É isso que esse idiota fala. Ele não entende quais são os valores que preservam o corpo. Aí vem com esse papo de livre-arbítrio. Ah, o Estado, quando interfere no livre-arbítrio da pessoa, é criminoso. Tá bom, quando alguém entra na sua casa e imputa uma arma para sua cara, é livre-arbítrio também. Pronto, acabou. Então vamos voltar agora para o porco dela porca cara. Utilizando um poder de exigência sobre o corpo. E dentro dessa lógica, contratualiza radical, muitas vezes pregado pessoas como ele, um indivíduo que de repente precisa sobreviver para ter uma parte do corpo, possa, sei lá, a gente cria um precedente absurdo de uma pessoa que executar algo sobre o corpo de uma pessoa. Então, de repente, um sujeito desesperado. O que você tá falando? Agora acho que ele tá sob efeito de entorpecentes. A procuração pode ser uma assim, não seria bem precondição, tem que essa exceção do contrato absolutista, sustenta o contrato, pega o próprio contrato. Então, na feita que o próprio contrato é, por si só, no princípio, então nada impede, por exemplo, que um sujeito seja escravizado por conta do corpo. Ou então nós vamos ver uma pessoa ser obrigada a dar parte do seu corpo à força para cumprir uma obrigação de execução no âmbito judicial, no âmbito civil, por exemplo. Veja que ele fala que eu estou dopado. Não, seu idiota, é que você colocou no acelerado. Coloca no normal que você vai entender o argumento, não é mesmo, seu estúpido? Bom, isso aqui mostra, primeiro, que ele não entende libertarianismo, segundo, que ele não entende lógica. Bicho, eu vou dizer uma coisa, o libertarianismo não compreende nem a realidade da humanidade. Acho que não compreende nem mesmo a realidade do seu quarto. Acho que nem seu quarto é libertário. Porque de repente a dona mamãe aí dos cosméticos deve mandar e desmandar em você e você abaixar a crista. E isso que dirá quando você pediu desculpa ao João Dória. Mas vamos lá. No campo da lógica, nós podemos dizer que isso aqui é uma falácia de declive, né? De slippery slope, declive escorregadio. Então, liberado está o mercado de órgãos, logo pessoas serão escravizadas e terão seus órgãos arrancados para cumprir contratos. De onde ele tirou isso, senão do seu suíno traseiro, repleto de gordura visceral? Não, porquinho. É uma questão lógica. Se eu posso vender o meu corpo, então logo eu estou sujeitando o meu corpo a terceiros. Se eu estou sujeitando o meu corpo a terceiros, então eu estou criando um precedente jurídico para que uma pessoa reivindique ser dona do meu corpo porque comprou meu corpo. É simples assim, meu filho. Deixa de ser burro, cara. Não tem nada de declive escorregadio. É uma percepção lógica das consequências fáticas que você leva quando se relativiza a dignidade do corpo humano. É muito simples. Como também certas pessoas podem ser usadas em laboratórios, em experimentos absurdos, ou podem ser vendidos no açougue, já que o corpo também pode ser uma coisa, pode ser um objeto que pode ser dispensado, que não tem mais a sacralidade e o respeito que nós temos enquanto pessoas, tá? Porque quando nós falamos da dignidade da pessoa, nós estamos falando da dignidade em todos os termos. A dignidade psicológica, a dignidade moral, a dignidade do bom nome, o respeito ao bom nome, a honra daquela pessoa, como também ao corpo da pessoa. E logo, isso não é permitido porque permite também que essa pessoa seja degradada, ainda que seja conforme a sua vontade. Mas é aquela história, segundo o Cogos, nós podemos restaurar, sei lá, o canibalismo, nós podemos permitir, sei lá, que uma pessoa seja vendida no açougue humano, porque, sei lá, o cara comprou a carne do homem e pronto. Então, se tiver um testamento dizendo, olha, eu quero vender meu corpo para um açougue, e o cara assina um contrato, né? Assina um contrato, então pronto, eu vou comprar essa carne e vou vender no açougue. E vai ter uns canibais que vão comer a carne, por quê? Ah, não, mas é a vontade da pessoa. Desde quando a vontade está acima da moral, da ética, do direito, seu débil mental? Isso é o catolicismo seu? Isso não é catolicismo, não. Isso é cogosianismo. É diferente. Vamos lá. Pelo amor de Deus, esse cara nunca leu um autor libertário na vida dele. Em toda a sua porca vida, ele nunca encostou num livro libertário. Então por que ele critica o libertarianismo se ele não sabe do que se trata? Eu não critico o marxismo se eu não ler Marx, se eu não ler Engels.
Cara, você se diz católico e nunca leu nada da doutrina católica. Isso que é o pior. Eu já li, sim, autores libertários. Já li Mises, já li Hayek, já li Hofbauer, que é um péssimo autor, diga-se de passagem. Mas enfim, vamos lá. Então não critique o libertarianismo se você não leu um autor libertário. Então vamos falar de autores libertários. Walter fucking Bloch, um dos maiores autores libertários que existem. Ele diz muito bem, um contrato de escravidão seria por definição inválido. Uma vez que a partir do momento que eu não queira mais ser escravo, eu estou exercendo a minha legítima vontade em cima do meu corpo, em cima daquilo que me pertence, em cima do escopo da minha vontade. Como, idiota? Se eu vendi o meu corpo, o corpo já não é mais meu. Eu estou transferindo para terceiros o poder sobre o meu corpo. O cara não sabe nem que é um contrato de compra e venda. Será que esse cara realmente tem contato até com a empresa da mãe dele? Vamos analisar uma coisa muito simples. Digamos que eu compre um carro. O carro está em meu poder. Eu sou proprietário do carro, já que eu comprei de terceiros. Logo, esse terceiro não pode mais reivindicar sobre o meu carro. A lógica da venda de órgãos humanos também é essa. Se alguém vende um fígado ou um rim para uma pessoa, e aquela pessoa colocou um rim e fígado no seu corpo, como é que ele pode reivindicar a posse do seu corpo? Mas se aplicarmos a questão da escravidão, se uma pessoa assinou um contrato de escravidão perpétua, e esse idiota coloca a vontade acima de tudo, contrato acima de tudo, contrato não tem lei, a lei é a vontade da pessoa. O que impede dessa pessoa ser escrava perpetuamente? O que impede essa pessoa se sujeitando a outra pessoa, através de uma venda de alguma coisa, de repente aquela pessoa não tenha mecanismo sobre o poder da vida de que ele comprou, do corpo de que ele comprou? É muito simples, é uma questão lógica, mas isso não bate na cabeça do menininho da bolha. Vamos lá. Logo, por definição, um contrato de escravidão seria antilibertário no tempo. Bom, não seria antilibertário, porque da feita que a vontade é colocada acima de tudo, da feita que o livre-arbítrio é colocado acima de tudo, porque esse pessoal inclusive manipula o livre-arbítrio, porque livre-arbítrio não é liberdade para fazer tudo. Livre-arbítrio é o livre juízo que Deus dá para que se faça o bem e não o mal. Essa história de livre-arbítrio para o mal é papo de liberal, de libertário. A concepção cristã do livre-arbítrio é que Deus nos dá o juízo para que nós compreendamos que devemos fazer o bem e que devemos buscar a nossa liberdade para o bem e não para o mal. E que se nós fazemos o mal, ainda que Deus permita que o homem faça o mal, ele vai sofrer as consequências do mal, de alguma forma ou de outra. Como é que esse palhaço não entende uma coisa tão básica do catolicismo? Vamos lá. Mas e o contrato que você assinou? Aí entra o princípio da proporcionalidade libertária. Que princípio da proporcionalidade libertária? O cara pega uma concepção ideológica imaginária que não se aplica à sociedade para inventar um subterfúgio ou para responder uma problemática que não está amparada pela sociedade no que diz respeito à ideologia dele. A sociedade que permitirá a venda de órgãos humanos não vai ser a sociedade libertária dele e nem da proporcionalidade libertária. Vai ser uma sociedade em que há grupos de pressão e que há interesses conflitantes. E esses interesses conflitantes serão julgados. E que dentro desses interesses, nada impede que uma pessoa tenha o poder de dispor do corpo da outra. É muito simples. O que impede se uma pessoa possa comprar o corpo de uma outra, ou parte do corpo, ou todo o corpo de uma outra, deter um certo tipo de poder de exigir o corpo da pessoa ou a própria pessoa? O que impede? A sua ética libertária que só existe na sua cabeça e que não se aplica nem mesmo ao seu apartamentinho fechado? Ou sua mansãozinha aí do mundinho de Nárnia? Eu teria que pagar uma multa de rescisão de contrato, realmente. Prometi trabalhar pro cara o resto da minha vida e vou sair. Eu tenho que rescindir o contrato. Mas essa rescisão... Tá, rescisão de contrato. Quem é que define a rescisão do contrato? Quem é que define isso? Você vê que esse pessoal é que nem o Barão de Munchausen. Você já viram a piada do Barão de Munchausen? Você já viram o filme do Barão de Munchausen? Que é uma história escrita no século XVIII, que é o seguinte. O Barão de Munchausen, quando ele sobe no oceano, ele puxa o rabinho dele na cabeça, né? Que ele usava aquelas perucas do século XVIII, né? Com aquele rabinho, com aquele rabicho. Aí sabe o que ele faz? Ele puxa o rabicho para cima, aí ele sobe nas águas. Esse é o argumento do Paulo Cocos. Porque quando ele fala assim, olha, dentro da sociedade libertária, olha, essa coisa não vai ser aplicada numa sociedade libertária, já começa por aí. E essa sociedade libertária nunca vai existir, só existe na cabeça do Paulo Cocos. O segundo ponto,
a questão dos princípios que o Paulo Cogos postula que são contraditórios. Uma coisa, ele absolutiza o livre-arbítrio e a vontade. Outra coisa, ele está dizendo justamente o contrário, que vai haver regras. Mas quem estabelece essas regras? Ah, mas é o contrato. Sim. E se não houver no contrato essas regras? Quem é que vai estabelecer em favor da pessoa que vendeu o seu corpo? Eles ficam num círculo vicioso sem fim, baseado em hipóteses que eles tiram da cabeça para fechar as lacunas das merdas que eles inventam. E não fecha, porque não se aplica à realidade. Só aplica na cabecinha fantasiosa do Paulo Cogos. Mas vamos lá. O contrato deve ser proporcional. E escravizar o sujeito ao arrancar um órgão violaria o princípio da proporcionalidade. Isso... Quem é que aplicaria esse princípio da proporcionalidade? Como seria aplicada essa lei, já que você está afirmando que o livre-arbítrio, a vontade e o contrato têm uma proposição absoluta de estabelecer conduta entre as partes? Non sequitur, não quer dizer absolutamente nada. Vamos lá. Isso é teoria libertária sólida. Que este porco suíno... Teoria libertária, rapaz, não se aplica essa sua teoria na realidade, filho. Se aplica os seus próprios princípios. Eu estou colocando os seus próprios princípios. Você colocou que o livre-arbítrio, a vontade e o contrato são princípios absolutizantes na definição de um acordo. Não existe mais lei superior, não existe nada. Ou então você aplica o conceito de lei natural, porque quando nós aplicamos a lei natural precisa de leis positivas, concretas. Isso qualquer juiz naturalista falaria isso para você, porque você nunca leu um juiz naturalista. Dá para perceber isso. Até um juiz naturalista de caráter iluminista e racionalista também fala isso, que a lei natural ela é um conceito que, embora percebido pela razão, no caso da tradição escolástica, da tradição do direito natural, como a igreja defende, ou então racionalizado conforme um iluminista, né, conforme um idealista, eles sempre dirão que esses princípios, para que eles serem aplicados ao caso concreto, eles vão precisar de uma legislação positiva que se adeque também aos costumes e também às instituições que são estabelecidas por variados povos. É assim que eles pensam. Como esses princípios se aplicariam na sua sociedade linda e maravilhosa, já que você idealiza uma sociedade política que nem a casa do Vinícius de Moraes, né? A minha casa não tinha teto, não tinha chão, não tinha porra nenhuma, não tinha porta, não tinha nada, não é? Mas vamos lá. Que chafurda na lama o dia inteiro. E ele parece... Ah, meu Deus do céu, o porquinho se chafurdando na lama e me acusando de ser porco. Mas vamos lá. Tem um prazer em chafurdar na lama da própria ignorância, que é uma ignorância com culpa moral, porque não é simplesmente ignorância no sentido de desconhecer, mas de desprezar o conhecimento. Ah, meu Deus do céu, esse aí deve ser um gnóstico, né? Porque ele acha que o libertarianismo é o conhecimento total da natureza humana. Vamos lá. Esse louco vem aí falar certas difamações contra a teoria libertária. Não precisa difamar, é só deixar o Paulo Cogos abrir a boca que o mundo inteiro ri. Libertário, ele é um anticontratualista. Ele submete o próprio contrato ao crivo da lei natural e da moralidade absoluta. Sim, quem aplica a lei natural é a moralidade absoluta. Não adianta lardear a lei natural e a moralidade absoluta se não tem elementos que aplicam essa lei natural e a moralidade absoluta. É uma retórica capciosa, vagabunda. Retórica tirada da bunda desse porquinho aí do interior de São Paulo. Olha que eu me lembro de um porquinho assim. Aí eu até joguei uma sementinha pra ele. Cala a boca, Paulo Cogos. Mas vamos lá. Inclusive qualquer critério de contrato que você firmar com governos. O loucura é o verdadeiro contratualista, porque ele acha que o governo, através de contrato social, tem direito de mandar e desmandar na sua vida, até mesmo o que você faz com o seu corpo. Onde é que eu falei que o governo tem direito de mandar e desmandar na nossa vida perante o contrato social? O cara usa um argumento tirado da bunda dele, da bunda flácida dele aí, sentada, sei lá, sentada num banco aí luxuoso. E vocês me viram eu defender o contratualismo? Ele que está defendendo o contratualismo, ele está dizendo que existe um conceito absoluto do contrato. Ele não explica como a lei natural é aplicada. Ele não explica nem mesmo como a moralidade absoluta é aplicada. É a mesma coisa que nada. Porque uma hora o arbítrio é absolutizado, a vontade é absolutizada. Aí depois surge a lei natural absolutizada. Não existe isso. Se a lei natural e se a moralidade absoluta são colocadas no plano dos princípios, então a vontade é relativizada, não é absolutizada. O livre-arbítrio não pode ser absoluto, como também a vontade não pode ser absoluta. É simples assim. Vamos lá. Ele é um contratualista, não eu. Você não sabe nem que é um contratualista. Cala a boca, otário. Tu só fala merda. Combinou. Combinou. Pareceu o leitãozinho lá que eu dei os grãos, viu? Meus parabéns, Cogos. Vamos lá, besteira. Agradecer a doação aqui do Guilherme Correia, muito obrigado. Ô, meu Deus, o cara gosta de dinheiro, hein? Pessoal, vamos doar superchat aí, né?
Essa é a loucura maior dessa ideia da venda dos órgãos humanos. Por quê? Porque no fundo eu sou Paulo Gomes, sabe, coisificando a vida humana. E qual é o problema do Paulo Gomes? É um idiota. É um homem que fala bem, é um homem que se expressa bem, isso que parece consciente, mas quando não dizemos a essência das suas ideias, é uma estupidez que beira uma patologia. E olha que ele é, de fato, uma pessoa. Refuta aí! Já que minha estupidez das minhas ideias é tão estúpida assim, vai lá, refuta, em vez de ficar no ad hominem, tá lá. Cara, sabe o que é o mais engraçado nesse vídeo que eu tô colocando aqui? Nós estamos em 17 minutos. Eu acho que eu vou parar no 20, porque eu acho que já tá tudo já explanado como base. E todos os argumentos que eu tô explanando aqui foi o que eu explanei no vídeo anterior. E em nenhum momento ele respondeu. É sempre sofismas, falsas analogias, simplesmente usando de certos argumentos cheios de pomposidade vazia. Ele chega e diz assim, o contrato é absoluto. Depois ele diz, a vontade é absoluta. Depois o livre-arbítrio é absoluto, o Estado não pode intervir. Né? Não, mas tem que se regular pela lei natural e não sei o que. Cara, não dá, cara. É muita besteira. Mas vamos lá. Só que tem certos problemas. E aí, o que nós podemos ver? Nós vamos criar condições para a coisificação do corpo, para a reificação do corpo, um marxista, digamos assim. Então, isso vai... A Virgínia deu R$10 e disse: foi tratado com respeito pelo professor Olavo de Carvalho, participou de uma live com ele e depois seguiu o caminho do Mourinando, do Nando Moura. E passou a atacar o professor e o Bolsonaro. Vamos analisar essa questão de tratar com respeito. A única vez que eu falei com o Olavo na minha vida, tá? Que eu me lembro assim, digamos, com bastante tempo, foi numa live que eu participei com ele e que na verdade eu não fui convidado por ele. Eu fui convidado por um sujeito que participou da live, o senhor Hermes Neri, tá? Que me indicou, e inclusive por intermédio de um rapaz aqui do Pará. Esse rapaz do Pará queria participar da live do Olavo, era fã do Olavo. E aí o Hermes Neri falou, disse, olha, eu vou participar, mas eu gostaria que o Leonardo participasse. Foi uma única vez que eu participei de uma live com o Olavo. E convenhamos, ele ficou muito aborrecido comigo. Eu me lembro muito bem disso. Ele disse, esse Leonardo é um chato, ele não me deixa falar, não sei o que, não sei o que. Porque se vocês observarem como são as lives do Olavo, vocês vão ver o seguinte raciocínio, ou a seguinte dinâmica. O Olavo se coloca como professor sabe tudo e todo mundo como aluninho escutando o professor. Só que, no meu caso, eu tratei o Olavo de Carvalho como trataria qualquer amigo meu. Como trataria um colega de bar, que eu tomo uma cerveja e tal, e a gente troca umas ideias, etc. E o Olavo ficou muito ofendido. Por quê? Porque aquilo ali afetava o egocentrismo dele. O Olavo de Carvalho, lamentavelmente, ele era uma pessoa muito egocêntrica. Ele era uma pessoa muito vaidosa. E ele não admitia que uma pessoa se colocasse no plano de igual para ele. É por isso que ele ficou com raiva. E aqui, participou da live com ele, depois seguiu o caminho do Nando Moura. Cara, se vocês soubessem o que o Nando Moura sofreu na mão dessa gente, vocês não falariam essa merda. Sacanharam muito o Nando Moura. Inclusive o Olavo de Carvalho. Por quê? Porque o Nando Moura fez críticas objetivas, pontuais, contra o Bolsonaro. E o senhor Paulo Cogos, o Olavo de Carvalho ficaram cobertando as putarias do governo Bolsonaro. É isso que eles fizeram. As falácias, as fraudes, as falsificações, as fake news, ficaram tudo acobertando. Ficaram acobertando as sacanagens do governo Bolsonaro. Aí quiseram demonizar o Nando Moura. O Nando Moura tem inúmeros defeitos, mas pelo menos nós podemos reconhecer uma coisa legal nele. Ele teve caráter. Ele teve uma certa honestidade de assumir uma posição que o prejudicou muito como pessoa. Porque não foi somente a pessoa do Nando Moura que foi sacanhada. A família dele foi sacanhada. Olha, o que fizeram com esse homem foi uma coisa assim de uma sordidez, de uma baixeza moral inominável. Foi uma coisa bizarra, absurda que fizeram com o Nando Moura. E embora eu não tenha nenhuma ligação com ele, a gente não tem nem mesmo uma amizade. Mas eu não posso ficar calado com uma atitude injusta. E o que fizeram com o Nando Moura foi uma coisa assim tenebrosa. Eu ouvi falar inclusive umas histórias que o Nando Moura recebeu pessoas na casa dele, tá? Tratou bem, tudo, tomou um cafezinho com esses caras e no dia seguinte os caras estavam falando mal da família dele. Coisas bizarras, maldosas. E tinha dedo do Olavo nessa história. É por isso que o Nando Moura queimou os livros do Olavo. E eu não tinha a razão dele. Ele confiou no Olavo de Carvalho. Agora o Olavo de Carvalho preferiu ser amiguinho do poder
porque ele estava tendo algum benefício em torno da vaidade dele, do que ser amigo da verdade. É por isso que eu não concordo com Paulo Cogos. Porque o Olavo sempre buscou a verdade. Eu não acho que o Olavo sempre buscasse a verdade. Eu acho que o Olavo, lamentavelmente, era um homem até que poderia ter boas sacadas e falar algumas verdades. Mas o que me parece é que o Olavo de Carvalho queria buscar uma certa autopromoção da sua pessoa. Eu queria que o Olavo fosse corajoso o suficiente para falar as verdades que deveria ter falado na época do Bolsonaro, que ele não fez. E por isso mesmo, isso acabou com a sua biografia. Basicamente isso. Vamos lá. Por quê? Porque o Loporco, a criatura que moura e anda nas próprias fezes, são todos vendilhões. Não, Paulo Cogos, eu não sou como você que ficou aí bajulando ou pagando de porquinho do Bolsonaro. Eu não fiz isso, cara. Se eu quisesse me vender, eu estava em Brasília muito rico. Ficaria puxando o saco de toda essa gente. Ia ganhar milhões aí, cara. Eu não fiz isso, cara. Pelo menos eu honro a minha alma imortal, ao contrário de um espírito de porco como você. Vamos lá. São todos prostitutos morais. Eu acho muito triste como um cara, quando é demagogo, é hipócrita, fala uma coisa dessa. Mas enfim. São todos pau mandado da esquerda. Tá bom, eu sou nova esquerda, ó. Não interessa o que ele defenda, se ele cita o nome de um santo. O que interessa... Não interessa, né? Interessa o que o Paulo Cogos diz sobre catolicismo. É que ele está fazendo o jogo da esquerda para difamar a imagem do professor Olavo de Carvalho, para prejudicar a reeleição do Jair Messias nisso daí, ok? É o libertário que apoia o socialismo bolsonariano, ou seja, pode intervir exército, pode censurar a liberdade de imprensa, contanto que favoreça ao ídolozinho dele, o Bolsonaro. Mas é aquela história, né? A contradição é tão evidente, é tão lamentável, que realmente é só uma pessoa que se presta a ser bobo da corte para chegar a esse nível. Graças a Deus, eu não tenho tino para ser Marco Antônio Villa, para ser Reinaldo Azevedo e nem para ser Paulo Cogos, naturalmente. Por quê? Pau mandados da esquerda. Pau mandados aonde? Na lógica desse pessoal é o seguinte: se você não aderir ao Olavo e ao Bolsonaro como seita, e convenhamos, o Bolsonaro fez tudo para que o PT voltasse. Para fazer uma escala assim de como o bolsonarismo quis que o PT voltasse ao poder, já começa com o quê? Destruição da Lava Jato, destruição da CPI da Lava Toga, nomeação de um procurador-geral da República petista, anti-lavatista, né? A nomeação de ministros que favoreceram a destruição da Lava Jato, né? O que mais? E detalhe, isso tudo patrocinado pelo Bolsonaro, pô. O Bolsonaro fez um acordãozinho lá para salvar o filho dele safado, pilantra, que é o Flávio. E aí, traidor é você que não aceita a traição do Bolsonaro. Você tem que engolir a traição do Bolsonaro, tal como aquela mulher, sabe? Aquela mulher que é refenzinha, síndrome de Estocolmo do marido canalha que bate em você e depois pega a amante na rua, sabe? Aí você tem que engolir a seco aquilo ali. É isso que eles queriam fazer. Ninguém precisa trair o Bolsonaro. O Bolsonaro já traiu todo mundo. O Bolsonaro se rejubilou junto com o filho dele pela libertação do Lula. Nós vamos ganhar as eleições. Nós nos fudemos. Acabaram com a Lava Jato. Deixaram o STF ficar mais poderoso, porque eles boicotaram a Lava Toga. Fizeram alianças espúrias com o Centrão para se perpetuarem no poder, se manter no poder. E detalhe, agora eles estão votando conjuntamente com muitas pautas do PT. Vide a lei das estatais. A lei das estatais que aumentava os gastos públicos de propaganda das estatais, tá? E isso envolve evidentemente o PT, que vai ter a mão no dinheiro. E não somente isso, a politização dos cargos das estatais, ou seja, agora os cargos políticos, eu não saberia detalhar assim claramente na lei, mas foi isso. Eles queriam nomear o Mercadante para um cargo público lá, de alta monta, e eles mudaram a lei das estatais. E adivinha quem votou a favor? Eduardo Bolsonaro, porra! Aí esses caras dizem que são contra a esquerda, e nova esquerda é a gente que percebe a traição, a safadeza da família Bolsonaro. Vamos lá. Fábio Schmidt, grande abraço pra você. Agora, a questão é a seguinte, ele fala que eu estou coisificando a vida humana. Peraí, eu já expliquei no meu outro vídeo lá, minha resposta pro Dr. Romulo,
que um livre mercado de órgãos, por definição, aumentaria a disponibilidade dos órgãos, salvando vidas, e reduziria os incentivos para a criminalidade, para o tráfico de órgãos, o que também salvaria vidas. Veja uma coisa, o raciocínio do Paulo Cogos é bem utilitarista. Jeremy Bentham, Stuart Mill pensariam a mesma coisa. Se é pela maior felicidade do número de pessoas, então pode se sacrificar certas minorias que estão vendendo esses órgãos, digamos assim, dentro de situações que podem ser indigestas e até mesmo imorais e até desumanas, tá? Porque em nome de fortalecer a venda de órgãos humanos e, entre aspas, salvar vidas, na verdade nós podemos também degradar certas vidas. Isso aí é utilitarismo. Isso não tem nada com catolicismo. Lógica utilitarista da mais sem vergonha, da mais safada. E vou mais além. Como já explanei aqui, a problemática da venda de órgãos humanos, ou mesmo a problemática do caso de relativizarmos a dignidade do corpo humano, claro que isso passa batido para o Cogos. Por quê? Porque o Cogos se baseia em premissas falsas, em premissas que ele inventa de última hora para dar uma explicação, para colocar no enxerto problemático que ele mesmo cria. É verdade. Se nós pensarmos, por exemplo, no tráfico de órgãos humanos da China, que é extraído de prisioneiros que são mortos em cadeias ou em campos, realmente, essa política salva muitas vidas. Ninguém vai negar que quem comprou esses órgãos está vivo. Agora eu penso o seguinte, e aquela pessoa que teve uma situação de degradação, de humilhação, né, em que nós podemos criar uma indústria do corpo humano sendo utilizado de uma forma indevida, e nós estamos quebrando inclusive a barreira da moralidade em torno de certas restrições por conta dessas preocupações que nós temos com relação ao fato de se comercializar um corpo de uma pessoa. Ou seja, a degradação do corpo humano. Inclusive, ele falou da questão de que o tráfico de órgãos humanos, né, poderia ser combatido, o tráfico ilegal no caso. Quem garante? Não se pode falsificar documentos de tráfico de órgãos humanos? Não seria melhor que se impedisse esse tráfico mesmo em toda a sua totalidade do que permitir uma parte dele? Quem garante que não vai haver falsificação de documentos? O tráfico de órgãos humanos não vai deixar de existir, o tráfico ilegal, por conta de haver um tráfico legal. O contrabando existe até hoje, com toda a venda de cigarros, com toda a venda, sei lá, eu já vi até venda de alho, enfim, que seja. Isso não quer dizer absolutamente nada. Mas é um moleque da bolha. Todas as explanações que eu coloquei aqui, meus amigos, não foram refutadas. Nunca foram refutadas. Não foram refutadas pelo Rodrigo Constantino, inclusive eu cito no meu vídeo anterior, como nunca foram refutadas por esse palhaço. É sempre no mundinho imaginário de Nárnia. Mas vamos lá. Vamos ver até que ponto. Vamos ver 20 minutos, tá? Aí depois eu encerro, porque senão vai ficar muito longo. Eu estou aqui dizendo que o livre comércio de órgãos por si só é imoral, não é ilegítimo, é imoral, não tem que ser proibido. Que o órgão só poderia ser vendido por motivos de bem maior ao próximo, salvar vidas, etc. Tem que ser vendido, não pode ser doado, tá? Porque a dona Cogos dos cosméticos não faz nada de graça, tá bom? Mas que a sua simples liberação já salvaria vidas pelo fato de tornar órgãos mais disponíveis, aumentar a oferta e diminuir o crime. Então, não diminuiria o crime. Muito pelo contrário, nós criaríamos hábitos culturais, hábitos morais, em que se pode criar abusos da disponibilidade do corpo humano. Justamente pela relação de compra e venda que implica uma relação de poder sobre o corpo de outra pessoa. Simples assim. Até agora não foi respondido. O que foi respondido é o seguinte: se os fins são bons, então os meios, por mais imorais que sejam, também são bons. Essa é a lógica do Cogos. Então eu estou aqui tendo uma moralidade prática. Uma moralidade que vê no ser humano um fim em si mesmo, não um farisaísmo de ideias dissociadas de questões práticas e particulares. É sério mesmo? Você vê como um fim? Não, você vê como um meio. Da feita que você coisifica o ser humano e transforma o ser humano, que pode ser comercializado em parte do seu corpo, você está transformando esse ser humano como um meio de salvação de outro ser humano. Olha só que tipo de doente mental esse cara é, meu Deus do céu. Olha, eu já conversei com pessoas do PSOL que ficariam coradas ouvindo isso. Eu digo que o livre mercado de órgãos é moralmente correto liberá-lo, porque ele permitiria o exercício da caridade cristã. Olha só que interessante. O cara acha que comercializar corpo humano é caridade.
Cogos, você é um homem muito maligno. Cogos, eu tô assim, espantado, cara. Espantadíssimo. Você tá dizendo que vender algo é ser caridoso? Você tá de sacanagem comigo, né? Você sabe o que é caridade, cara? Você é tão pulha a esse nível, a ponto de achar que vender uma parte do corpo de uma pessoa é caridade? Eu até poderia dizer, doar um órgão para salvar uma pessoa pode ser um ato de caridade. Mas vender? Cara, alguém já deu uma sacudida no Cosmo para dizer que ele é tão católico quanto, sei lá, um mercenário que só pensa em dinheiro? Porque esse cara reduz a relação humana a uma mera mercantilização, uma mera coisificação. É incrível isso. Ele é muito bizarro. O Paulo Cogos é um homem completamente desprovido de moralidade no seu pensamento. E ele quer encontrar elevação moral nas perversões que ele prega. E ainda com um rótulo de católico. Salvando vidas. Salvando vidas, o que? Às custas de uma situação de degradação humana. Ou seja, os meios são válidos, por mais questionáveis do ponto de vista moral, porque os fins são bons. Mas pro porco, não interessa. Salvar vidas não tem pra ele nenhuma relevância moral. Você não tem nenhuma relevância moral, nem mesmo na dignidade do corpo humano, que dirá na salvação de vidas. Se você acha que os meios são válidos para um fim bom, os meios mais terríveis para um fim bom, então você é uma pessoa perversa. Auschwitz, podemos dizer, realmente, digamos que os experimentos do Sr. Josef Mengele poderiam salvar vidas, segundo a sua lógica, usando aqueles judeus pobrezinhos, aquelas crianças judias gêmeas lá, com os experimentos mais malucos dele. Ué, mas isso está salvando vidas, porque de repente ele criou um remédio para salvar vidas, está salvando milhões de pessoas. Essa é a sua lógica, Paulo Cogos. Veja, evidentemente que eu não vou comparar o uso de pessoas, de cobaias, como escravas em Auschwitz, com a venda de um corpo humano. Mas o fato de uma pessoa se degradar ao ponto de vender parte do seu corpo e ainda se sujeitar nesse sentido, não deixa de ser um ato imoral e um ato que relativiza a dignidade do corpo do homem. Então eu não posso admitir isso em nome de um bem. Não se pode retribuir o mal com o mal, mas enfim. Debate. Claro que não adianta salvar vidas por meios ilícitos, né? Então, vamos liberar a pesquisa com bebê abortado para salvar vidas. Não, você tá matando o bebezinho, isso aí é totalmente ilegítimo. Agora, doação de órgãos, por esse motivo, através de uma pecúnia, né? Eu vendo meu órgão e o dinheiro eu uso para salvar a vida do meu filho, eu até agora não vi ninguém refutar isso. Não, eu já refutei várias vezes. Você que não refutou meus denunciados. Eu coloquei a problemática. Aí você inventou na sociedade libertária. Não, o que você está defendendo é aplicado numa sociedade que não segue a ética libertária. É muito simples. Que vai seguir uma lógica de mercado. E essa lógica de mercado pode ser degradante. Meu Deus, que coisa absurda. Vamos lá. Mas não, o sujeito é um fariseu. Vamos lá. Só para acabar aqui. É por isso que a legislação civil não permite a venda com compromisso de adoção, por uma questão eminentemente de caridade. Legalista. Porque vender e comprar implica o quê? Um contrato oneroso implica o quê? O direito de alguém exigir e a obrigação de alguém dar. Numa doação não, existe um ato unilateral, um ato gratuito. E isso, claro, que diferencia também na forma como são transferidas as coisas. Meu Deus do céu, o sujeito não sabe teologia básica. Então, vamos entender a tentativa de argumento que o porco grunhiu ali. Teologia, um sujeito que diz que uma atitude imoral, porque ele faz falsas analogias. Não, porque o aborto, não sei o que, blá blá blá, não sei o que, né? Mas em contrapartida é o seguinte, ele está falando que uma atitude que degrada a dignidade do corpo e que coloca o corpo como coisa, inferiorizando a dignidade do corpo, é algo válido, tendo em vista um bem. Claro que aqui nós temos os critérios em que ele julga o que é bem e o que é mal, dentro da cabeçazinha perturbada dele, e agora ele está apelando à teologia. Vamos ver a besteira teológica que ele vai falar, porque ele só fala besteira. Ele disse que uma venda não é moral, porque ela implica num contrato que tem uma reciprocidade de obrigações. Então, se eu vendo esse... deixa eu ver aqui alguma coisa que eu poderia vender. Não, idiota, a questão não é essa. Oh, meu Deus do céu, não é a reciprocidade de obrigações. Você não está falando de uma venda de um carro. Você não está falando da venda de um computador, de um celular, seu débil mental. Nós estamos falando da venda do corpo humano, que implica o direito de um cidadão exigir, né, a obrigação do corpo de um outro. Será que esse cara não consegue entender uma coisa básica? Vamos supor que eu venda esse controle remoto para alguém.
Então eu entreguei Oh, meu Deus do céu. Pronto, o seu rim foi equiparado ao controle remoto. Meus parabéns, vamos lá. o controle remoto, o cara tem a obrigação de me pagar. Então, agora vamos supor que o cara já me transferiu o dinheiro, tem a obrigação de entregar o controle remoto pra ele. Então, pro Loporco não existe nenhuma caridade aqui. Vitor Belo, muito obrigado aqui, R$5. Então, ele é legalista. Tá no Código Civil. Eu não disse isso, idiota. Eu disse que o Código Civil segue justamente a lei natural. Porque a lei natural não pressupõe o voluntarismo que você prega. A lei natural pressupõe a atitude do justo. A atitude de justiça, de equilíbrio. Então, da feita que, dentro da lei natural, nós preservamos a integridade da vida humana, essa integridade ela é total, ela está no âmbito da consciência como no âmbito do corpo. E da feita que nós sujeitamos a qualidade do ser humano, as qualidades inerentes do ser humano, que são elementos que são bens e disponíveis na própria pessoa humana, se nós relativizamos isso, nós estamos também relativizando a própria natureza das relações, não somente dentro do corpo humano, mas da própria pessoa humana. É uma questão lógica. Até agora, esse débil mental fez comparações estapafúrdias que mostram a qualidade de retardado mental que ele é. Mas vamos lá. Vida de gado. Mas aí que tá. Paulo Cogos, quando é pra chamar a polícia, você lembra da lei, né? Tudo bem. E você não sabe nem a lei, porque o cara que te provocou ali nem cometeu um crime. Pra você ver como você é até burro nisso. Primeiro, ele não vê a possibilidade de uma caridade no meu ato, de vender da melhor forma possível. Desde quando vender e comprar é ato de caridade, meu filho? Vender eu tenho interesse, não ganho. Onde é que está a caridade nisso? Caridade é dar algo sem receber nada em troca. Meu Deus, como é que o cara que se diz católico acha que é caridade eu vender alguma coisa? A sua mãe, quando vende cosméticos, ela faz por caridade? Não, ela faz por sobrevivência, porque ela quer ganhar dinheiro, etc. Ela tem interesse financeiro naquilo. Ela não faz por mera voluntariedade, bondade, como a irmã Dulce, por exemplo, cuidava dos pobres, sem receber nada. Ou quando alguém dá uma esmola para um pobre sem receber nada, sem cobrar nada. Não, você cobra. Se você cobra, você não está fazendo caridade. O idiota acha que troca comercial é caridade. Meu Deus, como é que alguém pode ser burro desse nível? Máximo de honestidade possível. Né? Nós podemos nos santificar em qualquer atividade corriqueira, inclusive no contrato de venda. Olha só o nível de doença mental desse cara. Olha, eu posso até crer que podemos fazer coisas boas no nosso trabalho. Ou seja, por exemplo, nós podemos ter uma vocação que nós encarnamos e fazer o melhor serviço possível daquilo que nós ganhamos com o nosso suor do seu trabalho. Mas isso não é caridade. Caridade é outra coisa. Caridade é uma demonstração unilateral de amor pelo próximo, por amor a Deus, por conta de um elemento sobrenatural chamado graça e fé. Isso é caridade. E aqui esse sequelado confunde caridade com a compra e venda que ele faz todo dia aí para ganhar rios de dinheiro. Inclusive entupindo os funcionários dele de cloroquina, porque ele não quer, por exemplo, ele não está pensando, esse pessoal não está pensando no fato de que existia uma pandemia, existia uma crise sanitária. Dane-se, tem que trabalhar, porra. Isso é a caridade do Paulo Cogos. Aí ele fala que não, só a doação poderia ser santa. Não sei de onde ele tirou isso, né? Ele está limitando o valor moral das ações. Não, idiota, você não sabe o que é caridade. Não é limitar o valor. Quando eu vendo um carro, eu tenho um interesse de ganho. Quando eu tenho um interesse de ganho, eu não faço a título gratuito. A caridade é uma atitude gratuita. Será que esse cara não sabe? Esse cara vai ensinar teologia e não sabe uma coisa básica dessa. Mas vamos lá, só para acabar aqui. Vou acabar no minuto 25, só pra gente rir, porque senão já viu. Somente aquilo que poderia não implicar numa obrigação recíproca. Ridículo isso. Então só a doação poderia ser santa porque não há nenhuma obrigação da outra parte. Eu doei e acabou. O cara está discutindo venda de órgãos humanos e ele acha que é vender os cosméticos da mãe dele. Mas vamos lá. Então, pro Loporco, o casamento não poderia ser santo. O casamento é um dos maiores atos de amor que existe. É doação de si próprio. A natureza do casamento é de entrega esponsal, doação de si próprio. E o casamento tem um componente de obrigação contratual recíproca. Ai, meu Deus do céu, comparar a relação do casamento com a venda de cosméticos da mãe dele é muita sacanagem. Vai pra puta que pariu, cara. Deixa eu te falar uma coisa. O contrato nupcial de casamento, que implica um acordo, claro, o casamento não é somente um contrato, também um sacramento. Só que a lógica do casamento católico não é meramente uma mera contratualidade. É uma doação mútua.
Inclusive, essa doação mútua implica você talvez não esperar nada. Um católico não pode se divorciar da mulher porque ela ficou doente. Ela não pode se divorciar da mulher porque, sei lá, ela não tem mais vontade sexual, digamos assim, tá? Porque, na verdade, o elemento central do casamento católico é a doação mútua, é a caridade mútua. Aí eu pergunto, se esse princípio da troca que se aplica a tudo que você fala, Cogos, porque você não entende a caridade, porque essa ideologia libertária te deixou tão sequelado que você não entende outra coisa? Então, baseado nessa sua lógica, um sujeito católico que tem uma mulher doente, mas doente que só causa problema, ele poderia abandoná-la, porque já não existe uma reciprocidade daquilo que ele quer. Como também se aplicaria àquela mulher que não quer sexo com o marido, ou perdeu a vontade, ou está numa crise depressiva, ou coisa parecida. E poderia ser outras questões, até mesmo o adultério. Uma mulher que adulterou com um homem não pode se divorciar dela por causa de adultério. Por quê? Porque a doação é plena. E se a doação é plena, você vai ter que aguentar tudo aquilo que está ligado à sua mulher. Você pode até se separar da mulher, o homem, por exemplo, a mulher que é espancada pelo marido, e aí a mulher, por uma questão de integridade, ela se separa. Pode haver separação, mas não ruptura do casamento. Porque o casamento é um compromisso mútuo de caridade. Não é somente um compromisso de trocas comerciais, como você reduz. Você é como um burguês mesmo, cara. Tá? Você é um típico burguês. Você reduz o casamento dentro da lógica do matrimônio civil mesmo, estabelecido pelo Código Civil. Pelo Código Civil Napoleônico, pela visão liberal do casamento. Que é o quê? É um contrato como se fosse um negócio. Meu Deus do céu, que bizarro escutar isso. Vamos lá. O casamento implica que o noivo vai ter obrigações em relação à noiva e a noiva vai ter obrigações em relação ao noivo. Sim, existem obrigações relacionadas à consumação do casamento, enfim, para o quê? Para que o casamento se consolide. Mas, dentro dessas obrigações que implicam a sustentabilidade do casamento, no entanto, tem certas situações e que nem sempre uma pessoa vai retribuir a outra dentro da mesma, digamos assim, do mesmo equilíbrio. E mesmo assim você tem a obrigação de aguentar por uma questão de caridade, por uma questão de amor. Ou seja, a existência de obrigações contratuais recíprocas não muda o fato de que o casamento é um ato caritativo de entrega esponsal mútua, de dom de si. Mas só que isso não se compara, por exemplo, a sua mãezinha vendendo cosméticos. Isso não se compara a um contrato de compra e venda de um carro. Se você é tão idiota, tão débil mental a ponto de não saber a diferença entre uma coisa e outra, que dirá então sobre o fato de você não saber a diferença entre vender um celular e vender um teu rim, né? Mas vamos lá. Quer dizer, a simples existência do casamento refuta o que ele falou. Não, filho, você não falou nada. Você simplesmente equiparou o casamento ao matrimônio civil. No sentido mesmo liberal da palavra. Isso que foi mais engraçado. Vamos lá. Vamos falar, por exemplo, no sangue de Cristo derramado por muitos na cruz. Sempre tem um herejão que fala o sangue de Cristo derramado por todos. Não foi derramado por todos coisa nenhuma. Porque tem gente que não aceita o sacrifício de Cristo e vive de forma ímpia e acaba indo pro inferno. Não, filho, foi derramado em favor de todos. Está em Timóteo. Deus quer a salvação de todos. Para de falar merda, o que você falou aí é ideia calvinista, cara. Isso não é nem católico. Puta que pariu. Aí você vai dizer que o sangue de Cristo foi derramado por um cara que foi pro inferno? Então ele foi derramado em vão? Ou o sangue de Cristo não tem poder? Não. Não, filho, aí que tá. Isso aí é ideologia calvinista. Jesus Cristo se dá em salvação por toda a humanidade, mas não quer dizer que as pessoas aceitem. Mas Jesus Cristo quer salvar essas pessoas. Essas pessoas não querem ser salvas, é diferente. Oh, meu Deus do céu. Isso aí é o sujeito que quer ensinar o Papa Francisco a ser católico. A resposta é: o sangue de Cristo foi derramado por muitos. No que isso implica? Isso implica que Cristo exerceu o maior ato de amor de todo o universo, que foi a sua entrega na cruz. Mas que até isso implica na obrigação de pelo menos reconhecer Cristo como nosso Salvador e viver segundo seus ensinamentos. Veja, a questão da obrigação aqui não é uma troca, porque Deus não precisa da nossa obrigação de adorá-lo. Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus. Veja, o fato de Deus se sacrificar por nós não implica dizer necessariamente que Deus precise de nós. É justamente o contrário. Nós adoramos a Deus para o quê? Para o benefício da nossa salvação e para o benefício de que se completar como ser diante de Deus. Não é uma questão de troca, como você está falando, como se fosse um comércio. É justamente o contrário. Deus não precisa da nossa adoração. O problema, Paulo Cogos, é que Deus não precisa de nós.
Deus faz a dom gratuito pela nossa salvação. Agora, se nós quisermos nos salvar ou não, é outra história. Quando nós falamos que temos obrigação de amar a Deus sobre todas as coisas, implica dizer que essa adoração é benévola para o próprio homem, porque Deus quer o bem do homem. Quer dizer, tudo é feito para o homem. Adoramos a Deus justamente por reconhecer em Deus toda a referência da ordem que devemos seguir para o quê? Para a completude do ser humano. Mas é aí que está. Quer dizer que o Paulo Cogos está dizendo o seguinte, que Deus também faz relação comercial com o homem. Ah, meu amigo, entra para a Igreja Universal que fica melhor para você. Então, de onde esse porco tirou que se houver obrigação recíproca não tem caridade? Ele tirou isso, mais uma vez, do seu suíno e flatulento traseiro repleto de gordura visceral. Sabe o que foi mais divertido nesse comentário? Ele está dizendo que Deus tem obrigação com o homem. Ele não consegue concatenar que dentro da natureza, tanto das relações humanas como da relação com Deus, existem diferenças de natureza. Primeiro, Paulo Cogos, já que você quis me ensinar teologia agora e você não ensinou porra nenhuma, Deus não tem obrigação alguma com o homem. Deus faz tudo a título gratuito. É o homem que se faz obrigado a Deus por uma razão muito simples, porque o homem está sujeito à ordem divina, o homem está sujeito às regras de Deus e o homem só se completa totalmente em Deus. Isso é uma condição própria do homem. Não é que sejamos obrigados, tá? Sei lá, por uma questão de contrato. Não, não é uma questão de contrato, é uma questão ontológica. O homem só se realiza em Deus. Por quê? Porque ele só se realiza dentro da ordem estabelecida por ele, dentro da justa e reta razão que foi estabelecida dentro das regras de Deus. Ou seja, a nossa liberdade é a verdadeira liberdade segundo a vontade de Deus, segundo a ordem de Deus, segundo a lei de Deus e assim sucessivamente. Mas dizer que Deus tem obrigação recíproca com o homem, você tá louco, cara. Mesmo que Deus faça aliança com o povo judeu, e mesmo que nós sejamos o novo povo da aliança, Deus pode até destruir a humanidade. Deus tem poder de tudo, nós não temos poder de nada. Só existe uma situação, que nós temos que ter uma relação de amor com Deus. Mas da feita que você entende somente as relações humanas dentro do plano do negócio, então dá para perceber que você acha que Deus tem obrigação com você. Faça o seguinte, eu já falei uma vez e vou falar de novo. Vá para a Igreja Universal do Reino de Deus e faça desafios com Deus, como o Edir Macedo faz. Olha, Deus, se você for poderoso, você vai, sei lá, me dar um carro do ano. Faça isso. Pronto. Aí você está muito bem situado. Muito obrigado, Jordano Bruno Meirelles. Módico tributo pela insalubridade da empreitada. Obrigado, pessoal. Vamos reconhecer isso. Ver um vídeo do Lopor, que eu sei que vocês estão passando por isso também, é uma coisa insalubre. Então, se vocês puderem me ajudar aqui no Superchat, eu agradeço. Muito. Vamos lá, lembrando que vocês podem pedir vídeos on demand. R$250 ou mais. Existe uma diferença moral entre uma pessoa que doa, fazendo doação de um evento, tipo, sei lá, um pai, um filho, e que essa pessoa que doa uma parte do seu dinheiro, pode ter um outro dinheiro, pra alguém, mas assim, mas existe uma questão de uma caridade, existe uma generosidade, existe uma voluntariedade ali legítima dentro da expressão da caridade e da generosidade, bem diferente da venda de parte do corpo. Não, e outra, né? Quer dizer que tudo que não é puramente caritativo, de não exigir nada em troca, tem que ser proibido? As ideias. Olha só que palhaçada, hein? Eu não estou discutindo tudo, seu idiota. Eu estou discutindo apenas um tipo de relação que você está querendo legitimar. Venda de órgãos humanos. Olha só que coisa sofística. Eu estou falando apenas de um ponto e ele pega um plano geral. Ele parte do pressuposto de que se eu sou contra a venda de órgãos humanos, então logo eu sou contra qualquer tipo de venda. Vamos lá. Aí vai falar, não, mas é porque o corpo humano ele tem uma sacralidade que ele não pode ser reduzido a coisa. Realmente, eu já expliquei, não é moral vender o seu rim. Ah, não é moral vender o seu rim, mas pode vender o rim. A questão não é essa questão moral. A questão é que as implicações são mais graves do que um mero quesito de moralidade. Mas olha, eu vou parar por aqui porque eu estou percebendo assim que a linha de argumento do cara é tão idiota, mas tão idiota, que não tem mais o que acrescentar. Vocês já perceberam que o cara é falho em todos os sentidos. Mas é isso, o Paulo Cogos é essa confusão mental, esse delírio psicológico de uma pessoa que realmente não tem contato com a realidade. E isso sem prejuízo do caráter dele. Porque para até vencer um debate sem ter razão, ele se presta a ser muito, mas muito desonesto. Então, meus amigos, fica para a próxima.
Já são 25 minutos vocês nem comentados, são 2 horas, mas quase 2 horas. Isso vocês não vão se cansar disso. Então, um grande abraço.